Novel e fanfic narradas. Shinobi do passado retorna no futuro. Capítulo 61. Talvez devido à idade avançada ou a um senso de autopreservação, Shin acabou sendo muito mais fácil de subjugar do que Jinsou esperava. Isso tornou bastante simples a aquisição do ninjutsu médico que ele buscava com Shin. Depois de um período de tempo, Jinsou fez com que os agentes de inteligência do clã Agoromo levassem Shin selado com chakra embora. Ele então examinou os 2 pergaminhos em sua mão, intitulados Body Activation e Body Regeneration, ambos jutsus médicos proibidos. Comparados ao Air Ninja e aos chamados Zero Taios por trás de Shin, esses 2 jutsus médicos proibidos eram muito mais valiosos para ele. Jinsou folheou rapidamente os pergaminhos e seus olhos brilharam. Ele teve que admitir que o jutsu médico proibido desenvolvido por Shin, centrado na ativação corporal, era impressionante. Eles poderiam ajudar significativamente na cura de seus ferimentos e até mesmo melhorar sua destreza física, o que sempre foi uma deficiência. O próximo passo era dominar completamente esses 2 jutsus médicos proibidos. Além disso, ele recebeu uma atualização dos agentes de inteligência sobre os últimos acontecimentos em Konoha. Sasuke já havia feito sua jogada. Interessante. Vamos ver qual será sua próxima escolha. Jinsou sorriu, olhando na direção de Konoha antes de desaparecer, voltando para o Vale do Fim. Mais cedo naquela noite, após sua batalha no telhado com Naruto e um encontro difícil com o quarteto do som enviado por Orochimaru, Sasuke estava mais determinado do que nunca a deixar a vila. Contudo, agora ele tinha outra opção. Orochimaru. Sasuke tocou a marca amaldiçoada em seu pescoço, colocada ali por Orochimaru. De acordo com o quarteto do som, este foi um presente de Orochimaru, uma chave para ganhar mais poder. Sem a opção de Jinsou, Sasuke, desesperado por vingança, teria escolhido Orochimaru, apesar de saber do perigo que seu corpo corria. Mas agora ele tinha 2 escolhas, Orochimaru ou Agoromo Jinsou. Quem escolher? Para alguém como Sasuke que ansiava por poder, a resposta era clara. Ele escolheria o mais forte dos 2. Não era preciso considerar reputação ou conquistas, sua experiência pessoal era suficiente. Em seus encontros, Sasuke sentiu que, embora Orochimaru fosse formidável, ele não exercia a mesma pressão que Jinsou. Além disso, o desejo flagrante de Orochimaru por seu corpo contrastava fortemente com a aparente indiferença de Jinsou. Sasuke não foi tolo o suficiente para escolher uma opção mais fraca e perigosa. Ele tomou sua decisão decisivamente. Agoromo Jinsou. O Vale do Fim. Sem hesitar, Sasuke arrumou seus pertences e saiu, sem informar ninguém sobre sua partida. No caminho, ele inesperadamente encontrou Sakura. Sasuke, aonde você vai tão tarde? Sakura perguntou, forçando um sorriso ao notar seus pertences embalados. Volte, Sasuke respondeu friamente. A esperança de Sakura desapareceu. Ela era inteligente e perceptiva. Desde o encontro com Jinsou no retorno da Terra do Chá, ela estava desconfiada do comportamento de Sasuke. Após a batalha no telhado do hospital, suas preocupações se intensificaram, levando-a a esperar por ele naquela noite. Como ela temia, Sasuke estava indo embora. Sasuke. Sakura, obrigada. Apesar dos apelos sinceros de Sakura, Sasuke, cujo coração não tinha espaço para mulheres, a nocauteou com um único golpe e continuou seu caminho. Sabendo muito bem que isso era um ato de traição, Sasuke não se importou. Ciente de que o quarteto do som o esperava do lado de fora da vila, Sasuke escolheu um caminho discreto para sair. Enquanto isso, o quarteto do som, esperando perto do portão da vila, ficou impaciente. Aquele tal de Sasuke vai aparecer algum dia, Tayuya perguntou irritado. Não se preocupe, as previsões de Orochimaru-sama não estarão erradas, respondeu Kidomaru confiantemente. Eu vi o desejo e a ambição nos olhos de Sasuke. Ele não recusará a oferta de poder de Orochimaru-sama. No entanto, uma hora depois, o sorriso confiante de Kidomaru começou a desaparecer. Devíamos ir verificar, suspirou Sakon. Todos concordaram. Devido à agenda lotada de missões de Konoha e à familiaridade de Orochimaru com a vila, o quarteto do som conseguiu se infiltrar com sucesso novamente. Chegando silenciosamente à casa de Sasuke, eles a encontraram vazia. Sasuke já foi embora, disse Sakon com o rosto sombrio. Por que ele não nos encontrou? Jirobo se perguntou em voz alta. Kidomaru examinou o mapa frequentemente manuseado na mesa de Sasuke. Embora não tivesse nenhuma marcação, entalhes sutis indicavam a rota de Sasuke. Sasuke foi embora, mas ele não está indo para Orochimaru-sama, disse Kidomaru friamente. Aonde quer que ele vá, precisamos trazê-lo de volta para Orochimaru-sama, disse Tayuya, brandindo sua flauta com um olhar assassino. Sakon assentiu. Já que Sasuke rejeitou a oferta de Orochimaru-sama, não precisamos mais ser educados. Se ele resistir, podemos quebrar suas pernas. Sem mais delongas, o quarteto do som deixou a vila, seguindo o rastro de Sasuke. De volta a Konoha, eles estavam um passo atrás. Foi só quando Sakura acordou e correu para informar o Hokage que Tsunade percebeu que Sasuke havia deixado a vila. Temos que trazê-lo de volta. Considerando que Sasuke era o último do clã Uchiha, Tsunade franziu a testa. Imediatamente chamando uma equipe de resgate e perguntando a Sakura se ela sabia para onde Sasuke poderia estar indo. Para sua surpresa, Sakura lhe deu uma pista. Agoromo Jinsou. Sasuke deve estar indo até ele. Sakura explicou seu raciocínio. Tsunade franziu a testa. Então, Jinsou, você finalmente fez a sua jogada. Ela concordou com a análise de Sakura, mas não conseguia entender por que Jinsou iria querer Sasuke.
Embora o Sharingan fosse valioso, alguém como Gensou não estaria muito interessado. Senhor Aokage. Naquele momento, o recém-promovido Chunin Nara Shikamaru entrou no escritório. Tsunade parou de pensar e rapidamente deu suas ordens. Logo, uma equipe composta pela elite jovem de Konoha partiu em missão. Lembre-se, temos uma janela de 12 horas para rastreá-lo. Depois disso, devemos parar. Como líder da equipe, tenho autoridade para interromper a missão a qualquer momento e todos devem obedecer. Entendido? Depois de organizar a equipe, Shikamaru se dirigiu seriamente aos seus companheiros. Kiba resmungou. Por que limitar o tempo? Não deveríamos persegui-lo até os confins da Terra? Sim, eu quebrarei os ossos do Sasuke se for preciso, mas o trarei de volta, Naruto prometeu, sem entender as ações de Sasuke. Porque pode haver perigos terríveis à frente, suspirou Shikamaru, olhando para seus ansiosos companheiros de equipe, sentindo que seu primeiro papel de liderança seria desafiador. Capítulo 62. Svi, o vento uivante rugiu. Enquanto Sasuke corria pela floresta, o vento jogava seus cabelos negros para trás, e seus olhos afiados examinavam os arredores, sem ousar ignorar nenhum movimento. De repente, ele notou algo e parou rapidamente, escondendo-se atrás de uma grande árvore, espiando com cautela. 1, 2, 3, 4. É um esquadrão de patrulha de Konoha. As forças de Konoha não estavam todas concentradas na vila. Além das unidades de defesa da fronteira, Konoha também tinha esquadrões de patrulha ao redor da vila para evitar qualquer incursão inimiga repentina. Os exames Chunin anteriores contaram com muitos VIPs e visitantes, o que levou Konoha a convocar muitos esquadrões externos para a segurança da vila, tornando o ataque surpresa um sucesso. Aprendendo com essa lição, Konoha agora mantinha patrulhas robustas ao redor do perímetro, garantindo que não houvesse mais ataques inesperados. Entre patrulhas e a passagem ocasional de equipes de missão de Konoha, a fuga de Sasuke foi tudo menos tranquila. Para não alertar ninguém, ele esperou pacientemente até que a patrulha passasse antes de se mover novamente. O Quarteto do Som enfrentou desafios semelhantes, mas com sua força superior, eles conseguiram abrir caminho se necessário, mantendo-se no encalço de Sasuke. Apesar de ter ficado em último, o time de Shikamaru, beneficiando-se da vantagem de jogar em casa, estava diminuindo a diferença de forma constante. Quando visto de uma perspectiva mais ampla, as distâncias entre Sasuke, o Quarteto do Som e a equipe de Shikamaru estavam diminuindo gradualmente. É claro que sempre havia outros jogadores no jogo. A notícia da deserção do último Uchiha de Konoha chegou rapidamente aos ouvidos de certos indivíduos. Bip, bip. Em uma base subterrânea escura, Orochimaru de repente sentou-se em sua cama de hospital, uivando de dor. O novo medicamento não durou nem um dia. Ainda não está funcionando? Kabuto ajustou os óculos e suspirou. Sasuke. Onde está Sasuke? Orochimaru, suando profusamente, olhou para seus braços enfaixados, seu tom era urgente. Houve uma complicação, Kabuto respondeu. De acordo com o último relatório de Tayuya e os outros, Sasuke deixou a vila, mas não se encontrou com eles. Parece que ele tem outra opção. Inútil. Rangendo os dentes de dor, Orochimaru xingou. Quem além de mim pode dar a Sasuke o poder da vingança? Diga ao Quarteto do Som, se eles não podem trazer Sasuke de volta, eles não precisam retornar. Kabuto assentiu. Vou repassar a mensagem. A propósito, aquele garoto quer fazer um último esforço. Devemos deixá-lo? Solte Kimimaro. Nesse ponto, Orochimaru estava disposto a jogar todas as suas cartas para atingir seu objetivo. Recebendo suas ordens, Kabuto saiu. Lá fora, os gritos de dor de Orochimaru continuaram. Ah, velho maldito. Quem diabos está estragando meus planos? Ah, Madara, tenho grandes notícias. Na Terra da Chuva, Obito, ainda observando a chuva, ouviu a voz animada de Zetsu Branco atrás dele. É sobre a Goromo Gensou? Assim como outras vilas, Obito não conseguiu rastrear Gensou. Apesar da formidável rede de inteligência do Zetsu Branco, ela não era onipotente. Recentemente vários Zetsu desapareceram, levantando suspeitas de Obito, mas ele não encontrou pistas. Não, o Zetsu Branco balançou a cabeça. O interesse de Obito diminuiu, mas quando o Zetsu Branco mencionou Uchiha Sasuke, ele se animou. Uchiha Sasuke desertou. Zetsu Branco sorriu. Desertou? Os olhos de Obito se estreitaram por trás da máscara. Ele havia planejado há muito tempo que Sasuke substituísse Itachi e alcançasse o Mangekyou Sharingan Eterno. Quanto ao motivo pelo qual o próprio Itachi não conseguiu evoluir para o Mangekyou Eterno, foi devido à sua doença grave e, mais importante, ao medo que Obito tinha dele. Dentro da Akatsuki, até Nagato com Rinnegan era apenas um peão útil para Obito. Mas Itachi, com seu Mangekyou Sharingan e mente profunda, estava além de seu controle. Foi por isso que ele contratou Kizami, seu verdadeiro aliado, para ser parceiro de Itachi e ficar de olho nele. Felizmente a doença de Itachi sempre foi um obstáculo, permitindo a Obito alguma paz de espírito. Por que Sasuke desertou? Obito perguntou. Ainda não tenho certeza. Mas tem mais, os homens de Orochimaru estão perseguindo-o, respondeu Zetsu Branco. Orochimaru. Ao ouvir isso, Obito deu um tapinha pensativo na grade de ferro. Como desertor da Akatsuki, Orochimaru estava sob ordem de matar Jipen, e o próprio Obito queria eliminá-lo para proteger os segredos da Akatsuki. Mas Orochimaru sempre foi escorregadio, escapando da captura apesar de vários ataques à base. Se bem me lembro, Itachi e Kizami ainda estão na Terra do Fogo, certo? Obito perguntou. Sim,
Eles falharam em capturar o Nove Caudas e ainda estão lá. Afinal, a Terra do Fogo é bem grande. Zetsu Branco respondeu com um sorriso. Informe Itachi. Ele saberá o que fazer. Além disso, notifique Pen, Obito ordenou. Ele conhecia a verdadeira natureza de Itachi e antecipou sua resposta. Esta foi uma chance de cortar o alcance de Orochimaru e impedi-lo de interferir em seus planos para o Mangekyou eterno de Sasuke. Além disso, qualquer informação dos subordinados de Orochimaru poderia ajudar a localizá-lo. Os membros da Akatsuki estavam ansiosos para lidar com ele. Assim, Obito achou o plano perfeito. Zetsu Branco foi repassar as mensagens. Logo, Pen respondeu. Ele não perderia a chance de matar o traidor da Akatsuki, Orochimaru. Usando a comunicação baseada em anéis da Akatsuki, Pen contatou Itachi e Kizami na Terra do Fogo. Recebendo as ordens, Kizami sorriu ameaçadoramente e olhou para Itachi. Itachi, parece que veremos seu querido irmão novamente. Itachi calmamente vestiu sua capa, o sino de vento em seu chapéu soou suavemente enquanto ele respondia. Ele nunca foi o alvo. Capítulo 63. Ele já está se movendo, hein? De pé no topo da estátua, Senju Hashirama, Gensou olhou para Konoha. Esse resultado não foi inesperado. Normalmente, uma pessoa não arriscaria tudo para seguir alguém logo após um único encontro e uma simples promessa. Mas Sasuke não era uma pessoa típica. Para alguém que nem se importava se Orochimaru usava seu corpo para vingança, era normal que ele se arriscasse quando se deparasse com um alvo melhor. Qualquer um que conhecesse a história do mundo ninja saberia quem escolher entre Orochimaru e Gensou. Gensou rapidamente desviou o olhar e sentou-se de pernas cruzadas. Ele não era babá e não tinha interesse em buscar Sasuke. Tudo dependia do próprio destino de Sasuke e dos arranjos do destino. Em comparação, Gensou estava mais preocupado com seus próprios problemas. Ele pegou 2 pergaminhos. Essas eram as técnicas médicas proibidas obtidas de Shin. Como as técnicas proibidas eram cobiçadas até mesmo por Orochimaru, Gensou as achou bastante esclarecedoras depois de lê-las. Tendo dominado completamente essas técnicas, ele não hesitou e formou um selo de mão. Técnica médica proibida, ativação da carne. Em um instante, Gensou sentiu suas células se ativarem e ferverem enquanto seus músculos inchavam, e sua velocidade, força e resistência aumentavam. Embora essas melhorias fossem apenas a cereja do bolo em comparação à sua força geral, o objetivo principal dessa técnica não era apenas isso. Logo, Gensou trocou seus selos de mão novamente. Técnica médica proibida, regeneração da carne. Naquele momento, as células ativadas dentro dele brilharam com uma luz verde vibrante, curando rapidamente todos os seus ferimentos sob seu controle preciso. Visivelmente, as várias depressões e feridas no corpo de Gensou começaram a inchar e cicatrizar como balões infláveis. Isso incluía o ferimento grave no peito. A carne se regenerou, os ossos se uniram e a pele cresceu. Em instantes, seu corpo marcado retornou ao seu estado original e suave, não parecendo diferente do de uma pessoa normal. Levantando-se e sentindo seu corpo, Gensou assentiu satisfeito. Uma técnica médica proibida muito impressionante. Comparadas a outros jutsus médicos, essas técnicas obtidas de Shin proporcionaram resultados mais imediatos. Claro, sendo técnicas proibidas, elas tinham suas limitações. Elas exigiam uma quantidade enorme de chakra, muito mais do que um jonin comum poderia reunir, e exigiam um físico forte como base. Sem isso, uma pessoa poderia entrar em colapso por exaustão antes que seus ferimentos fossem curados. Felizmente, esses foram desafios que Gensou conseguiu superar. Embora não possa ser comparado à cura instantânea e contínua de Hashirama, ainda é um método de recuperação muito eficaz. A sabedoria das gerações posteriores é realmente louvável. Tendo curado a maioria de seus ferimentos, Agoromo Gensou comentou. Quanto ao pedaço final de cura, Gensou tocou seu peito. Lá no fundo, sob a influência da técnica proibida Eternal Slumber, o chakra senjutsu entrelaçado de Hashirama ainda residia teimosamente ali. Embora as técnicas médicas proibidas fossem excelentes na regeneração da carne, elas não eram boas o suficiente para a tarefa precisa de remover o chakra do senjutsu. Ainda preciso fazer uma viagem para Konoha, refletiu Gensou. Se alguém no mundo ninja entendia Hashirama melhor, seria Konoha, sua vila natal. E em termos de jutsu médico abrangente, a posição de Konoha na vanguarda do mundo ninja era inigualável, até mesmo por Shin. Além disso, extrair e coletar com sucesso o chakra do senjutsu de dentro dele ajudaria muito no estudo do senjutsu. Gensou estava naturalmente interessado em senjutsu. Na ausência de uma oportunidade de treinar com as 3 grandes regiões sábias, o chakra residual de senjutsu dentro dele era um excelente assunto de pesquisa. Mas tudo isso dependia de removê-lo com sucesso. O estudo de chakra e jutsu não era feito isoladamente. Instrumentos avançados de pesquisa eram igualmente essenciais no mundo ninja. Como era a única amostra existente, essa era uma das razões pelas quais Gensou não havia usado medidas mais extremas para lidar com o chakra senjutsu em seu corpo. Tendo-se decidido, mas sabendo que ainda não era o momento certo, Gensou olhou novamente na direção de Konoha, curioso. Agora vamos ver para onde sopra o vento da mudança. Bum! Na floresta sem fim, um sinalizador disparou através da copa das árvores, explodindo em uma exibição deslumbrante no céu. Malditas crianças! O quarteto do som, movendo-se rapidamente entre as árvores, viu o sinalizador acima e olhou para as crianças de Konoha que os perseguiam. Seus rostos cheios de raiva e intenção assassina. Eu vou matá-los. Tayuya sacou sua flauta ansiosa para agir.
Atrasados por uma equipe de patrulha de Konoha que haviam encontrado antes, o quarteto do som os derrotou, mas perdeu tempo, permitindo que a equipe de Shikamaru os alcançasse. Ambos os lados estavam cautelosos em expor as costas um ao outro. Inicialmente, o quarteto do som não levou os jovens ninjas de Konoha a sério, planejando lidar com eles rapidamente. Mas as crianças astutas de Konoha mantiveram distância, lançando periodicamente sinalizadores para pedir reforços. Se isso continuar, mais ninjas de Konoha chegarão, e a missão do Lord Orochimaru falhará. Jirobo notou a seriedade da situação. Kidomaru olhou para o time de Shikamaru, depois para frente com olhos frios. O líder deles é cauteloso. Uma abordagem direta não vai funcionar, mas a presa não consegue escapar da teia. Siga meu plano. Como caçador mais habilidoso, Kidomaru rapidamente elaborou uma estratégia. Atrás deles, sob o comando de Shikamaru, a equipe manteve distância do quarteto do som. Enquanto isso, Naruto e Kiba estavam ficando impacientes. Shikamaru, por quanto tempo vamos continuar com isso? Se não nos apressarmos, Sasuke vai fugir. Naruto insistiu. Vamos derrotar esses caras primeiro, sugeriu Kiba. Esses 4 não são fáceis de lidar, Shikamaru recusou. Mesmo se os derrotarmos, estaremos exaustos demais para perseguir Sasuke. Como Sasuke não estava com o quarteto do som, Shikamaru decidiu não enfrentá-los diretamente, mas conservar suas forças e sinalizar continuamente por reforços. Ele sabia que a missão deles pelo Hokage era resgatar Sasuke. Desperdiçar tempo e energia com o quarteto do som só levaria ao fracasso. Com um pouco mais de tempo, seu plano daria certo. Capítulo 64. Shikamaru permaneceu calmo e executou seus planos meticulosamente. No entanto, ele negligenciou um ponto crítico. Embora os membros de sua equipe tivessem grande potencial, faltava-lhes experiência e paciência em sua tenra idade. Por um curto período, isso foi administrável. Mas ao longo de um período mais longo, problemas começaram a surgir. Na floresta, o experiente quarteto do som aproveitou a oportunidade e armou sua armadilha. Embora Shikamaru sentisse que algo estava errado, ele ainda estava um passo atrasado em alertar sua equipe. Agite! Teias de aranhas gigantes e pegajosas desceram do céu. Peguei você. Na web, Kidomaru olhou para sua presa capturada com um sorriso cruel. O banho de sangue havia começado. Digo. Sons claros de sinos ecoavam pela floresta. 2 figuras escuras dispararam rapidamente por entre as árvores. Kizami olhou para o rosto inexpressivo de Itachi, como se o céu caindo não o perturbasse, e disse com um sorriso: Itachi, você não vai ver seu irmão mais uma vez. Ele agora é um Nukenin como você. Eu posso lidar com os lacaios de Orochimaru sozinho. Itachi respondeu friamente: eu já ouvi. Não há necessidade de ficar desapontado novamente. Você é realmente sem coração. Kizami balançou a cabeça, uma pitada de confusão em seu tom. Inicialmente, quando se juntou a Itachi, ele tinha sido um tanto desafiador. Mas depois de passar algum tempo juntos, embora ele não tenha dito isso em voz alta, ele passou a respeitar as habilidades e o temperamento de Itachi. Itachi não era tão sangue frio e implacável quanto os rumores sugeriam. Seu rosto parecia estar sempre envolto em uma névoa espessa, e Kizami não conseguia entendê-lo direito. No entanto, uma coisa estava clara depois de todo esse tempo. Itachi não desconsiderava Sasuke tanto quanto ele alegava. Se ele tivesse feito isso, ele não teria submetido seu irmão à técnica Tsukuyomi quando eles se reuniram, o que para outros pode parecer um tormento sem precedentes. Mas Kizami sabia que Itachi era muito cauteloso ao usar seu Mangekyou Sharingan. Ele podia ver que o amor entre esses irmãos era não convencional e profundo. Uchiha é realmente um sobrenome amaldiçoado, mas invejável. Quando o olhar de Kizami encontrou brevemente o Sharingan de Itachi, ele estava prestes a dizer mais alguma coisa quando parou de repente. Ao mesmo tempo, Itachi também parou, focando seu Sharingan na esquerda. Tosse. Apesar de tentar reprimi-la, uma tosse leve ecoou pela floresta. Sabendo que estava exposto, o dono da tosse saiu das sombras revelando-se. Cabelos brancos, olhos verdes, sombra vermelha e 2 pontos vermelhos na testa. Que aparência! Os olhos de Kizami se estreitaram, pensando no clã Kaguya de sua terra natal, conhecido por suas proezas de combate, o que acabou levando à sua queda. Um remanescente do clã Kaguya? Interessante, ele refletiu. Ao lado dele, Itachi reconheceu mais pelo traje único do estranho. A pessoa diante deles era Kimimaro, um seguidor leal de Orochimaru. Forçado a se revelar devido à tosse induzida pela doença, os olhos de Kimimaro varreram Itachi e Kizami em seus mantos pretos e vermelhos com padrões de nuvens. Seu rosto permaneceu calmo enquanto ele sugeriu: que tal nos separarmos pacificamente? Como confidente de Orochimaru, Kimimaro sabia do significado do traje da Akatsuki. Em outras circunstâncias ele não hesitaria em lutar, mesmo ao custo de sua própria vida, para eliminar os inimigos de Orochimaru. Mas agora, entendendo a importância de Sasuke para Orochimaru, ele queria evitar problemas desnecessários. Entretanto, as próximas palavras de Itachi destruíram suas esperanças. O novo subordinado de Orochimaru, ele é meu. Kizami, cuide do resto. Na verdade, eu queria lutar com esse cara. Mas já que você pediu primeiro, vou deixar você ficar com ele. Sem mais delongas, Kizami partiu rapidamente. Na área designada, apenas Itachi e Kimimaro permaneceram. Sabendo que não conseguiria escapar do Sharingan de Itachi, Kimimaro decidiu não perder mais tempo. Senhor Orochimaru, perdoe-me.
Aceitando seu destino cruel, Kimimaro pegou um frasco de remédio e engoliu todos os comprimidos de dentro, ignorando os efeitos da doença de sua linhagem. Itachi observou com a expressão inalterada e perguntou: onde está Orochimaru? Kimimaro não respondeu. Após suas bochechas ficarem com um tom estranho de vermelho, ele abaixou o olhar, focando no peito de Itachi. Sem perder mais tempo, ele atacou. 10 balas para perfuração de dedos. Em um instante 10 balas de osso foram disparadas das pontas dos dedos de Kimimaro em direção a Itachi. Parece que vou ter que fazer você falar. Itachi deixou esse comentário antes que seu corpo tremeluzisse, reaparecendo atrás de Kimimaro. Corte. Vários ossos afiados irromperam das costas de Kimimaro, perfurando a figura atrás dele. Em vez de sangue, uma rajada de corvos surgiu. Quando Kimimaro se virou, viu a forma de Itachi se desintegrar em corvos. Estrondo. Os corvos explodiram, criando uma onda de choque poderosa que jogou Kimimaro para trás. Quando ele se levantou novamente, ele parecia consideravelmente pior pelo desgaste. Com seus ossos duros como aço, o dano real foi mínimo. Mas vendo os corvos reaparecerem, cada um carregando a imagem de Itachi em seus olhos, Kimimaro sabia que enfrentava um oponente formidável. Ele ativou seu Cursed Seal nível 2. Tosse, tosse, tosse. A pele de Kimimaro ficou marrom escura, padrões pretos apareceram em seu rosto e uma poderosa cauda óssea cresceu em suas costas. Uma aura muito mais formidável emanava de Kimimaro. O selo amaldiçoado de Orochimaru, hein? Os corvos de Itachi se reuniram, formando seu corpo enquanto ele observava a transformação de Kimimaro. Sem perder mais tempo, Kimimaro puxou sua espinha como um chicote e avançou contra Itachi, agora parecendo uma fera coberta de ossos. Dança da Clematite, videira. Itachi lançou várias shuriken. Estilo fogo, jutsu da flor de fênix. Fortalecidas com chakra de fogo, as shuriken avançaram em direção a Kimimaro como pétalas em chamas. Kimimaro desviou deles sem esforço, continuando sua investida sem perder o ímpeto. Em um piscar de olhos ele estava diante de Itachi, seu chicote de osso se transformando em uma lança afiada, atingindo diretamente o coração de Itachi. Corte. A lança de osso perfurou o coração de Itachi. Capítulo 65. Cal, cal, cal. Os corvos gritaram novamente enquanto se afastavam de Itachi. Dança do Larício. Os olhos de Kimimaro se moveram, seu corpo coberto de espinhos de ossos enquanto ele girava elegantemente, mas implacavelmente, afastando todos os corvos ao seu redor. Mas ainda não tinha acabado. O chicote da espinha de Kimimaro atacou violentamente. Peguei você. A verdadeira forma de Itachi estava ali. Corte. Sangue espirrou. Os espinhos de osso perfuraram a mão de Itachi. Assim que Kimimaro estava prestes a avançar mais, a voz calma de Itachi ressoou. Você tem certeza de que o que vê é real? As pupilas de Kimimaro se contraíram, percebendo que algo estava errado, e ele olhou para cima rapidamente. O céu antes limpo agora estava substituído por um tom vermelho sangue. Um par de olhos Sharingan ameaçadores o encaravam friamente. Genjutsu? Quando isso aconteceu? A expressão de Kimimaro mudou, intrigado por nunca ter feito contato visual direto com o Sharingan de Itachi. Flutuando no ar com sua mão intacta tocando seu anel, Itachi olhou para Kimimaro. Bem-vindo ao meu mundo. Pedra humana. Árvores caíram enquanto o Shoji crescido avançava em alta velocidade, uma bola enorme avançando com fumaça espessa em direção aos seus inimigos. Dispersar. Kidomaru e Tayuya rapidamente se desviaram para os lados enquanto a bola gigante se aproximava. Uma longa sombra de Shikamaru se estendeu até a pedra humana. Enquanto Shikamaru corria para a esquerda, a pedra, que deveria ter rolado reta, desviou para a esquerda, colidindo com o assustado Tayuya. Liberação da terra. Retornando à terra. Uma grande laje de pedra se ergueu do chão, bloqueando o caminho de Tayuya. Embora tenha se quebrado sob o impacto da pedra, a força restante foi subjugada pelo corpulento Jirobo, que assegurou Tayuya tenha mais cuidado. Tayuya zombou, irritado. Se não fosse por desperdiçar energia com aquele esquadrão de Konoha, isso não seria tão problemático. Todos Tataken. Uma horda de clones de Naruto, criados pelo Jutsu Multi-Shadow Clone, avançou. Tayuya, prestes a tocar sua flauta, foi interceptada pelo rápido Neji. Punho gentil e irritante. Tayuya murmurou, recuando para evitar combate corpo a corpo com Neji. Embora o clã Hyuga não fosse destaque em grandes batalhas, a maioria dos ninjas temia enfrentar seu Gentlefish, que interrompia o fluxo de chakra e danificava órgãos internos. Recuando rapidamente, Tayuya evitou os golpes de Neji. Kidomaru, vendo a multidão de clones de Naruto, abriu a boca. O gasto de chakra produziu inúmeras pequenas teias de aranha da boca de Kidomaru, prendendo os clones de Naruto como flores desabrochando. Pul, pul, pul. Fumaça branca encheu o campo de batalha enquanto os clones eram neutralizados. A batalha continuou. Embora inicialmente pegos de surpresa pelo quarteto do som, os 12 guardiões de Konoha se adaptaram rapidamente. Sob as táticas pré-arranjadas de Shikamaru, a equipe Shikamaru, Neji, Kiba, Shoji e Naruto coordenou-se perfeitamente revertendo a maré. Com Sasuke ausente, o quarteto do som atacou com força total para eliminar rapidamente o irritante esquadrão de Konoha antes de perseguir Sasuke. Diferentemente dos eventos originais, eles não saíram um por um, sendo derrotados individualmente. Sentindo a pressão intensa, o time de Shikamaru decidiu não se separar suicidamente. Após uma luta prolongada, o quarteto do som percebeu que havia subestimado os jovens ninjas de Konoha. Essas reservas de chakra.
Todos os genin de Konoha são tão absurdos assim? Kidomaru xingou ao ver os aparentemente intermináveis clones de Naruto. Chutando para longe o Akamaru aumentado, Sakon ordenou friamente, não podemos mais adiar. Ative o selo amaldiçoado. Não é bom usar o selo novamente tão cedo, Tayuya murmurou. Apesar de suas palavras, o quarteto do som ativou seu selo amaldiçoado nível 1 simultaneamente, linhas pretas se espalhando por seus corpos. O Byakugan de Neji detectou o aumento de chakra e aura sinistra, alertando. Tenha cuidado, o poder deles aumentou significativamente. Assim como Sasuke antes, Naruto lembrou das linhas pretas cobrindo o corpo de Sasuke. Isso é ruim. Shikamaru, analisando o campo de batalha, viu a ameaça crescente representada pelo quarteto do som. Agora só nos resta esperar por reforços. Mesmo que derrotassem o quarteto do som aqui, eles não teriam forças para perseguir Sasuke. Hahaha. Pirralhos de Konoha, preparem-se para o seu fim. Jirobo, afetado pelo selo amaldiçoado, rugiu arrogantemente. O chão tremeu enquanto a batalha feroz recomeçava. Após 15 minutos, o quarteto do som, agora no nível 2 do selo amaldiçoado, começou a dominar o time de Shikamaru, resultando em ferimentos. Assim que a esperança de Shikamaru diminuiu, reforços chegaram. Bum! Grandes quantidades de areia se ergueram, formando um enorme escudo que bloqueou os ataques do quarteto do som. São eles? Shikamaru ficou surpreso, mas logo ouviu uma voz feminina familiar. Como aliados de Konoha, a Vila da Areia está aqui para ajudar. Shikamaru se virou e viu Temari, Kankuro e Gaara chegando. Não esperava que fossem vocês, ele suspirou aliviado. Temari explicou com um sorriso, as forças de Konoha estão esticadas. Como aliados, estamos aqui para ajudar. Graças aos seus sinais, nós os encontramos rapidamente. Graças ao atraso inicial e aos sinais de Shikamaru, a Vila de Areia chegou muito mais cedo. Vendo seu time, embora ferido, ainda intacto, Shikamaru, liderando pela primeira vez, sentiu um peso sendo tirado. No entanto, pensando em Sasuke. Olhando para Naruto ainda cheio de energia, Shikamaru esperava que eles ainda pudessem alcançá-lo. Capítulo 66. Naruto. Shikamaru olhou para Naruto, que parecia ileso, o que não era totalmente verdade, já que seus ferimentos cicatrizaram rapidamente. No momento, além dos reforços recém-chegados da areia, o único entre eles que ainda tinha capacidade de combate era Naruto. E aí, Shikamaru? Naruto se virou confuso no momento em que estava pronto para unir forças com Gaara e os outros para derrotar o quarteto do som. Shikamaru respirou fundo e examinou a cena, tomando uma decisão. Naruto, você não precisa mais participar dessa luta. Sai agora e vá encontrar Sasuke. Sasuke. Naruto queria encontrar Sasuke o mais rápido possível, mas não queria abandonar seus companheiros antes que a batalha terminasse. Compreendendo a hesitação de Naruto, Shikamaru calmamente explicou, não se esqueça, nossa missão é trazer Sasuke de volta. Dada a situação, nenhum de nós, exceto você, pode igualar sua velocidade. Não se preocupe com a batalha aqui, nós venceremos. Naruto, o sucesso desta missão depende de você. Afinal, o único que pode persuadir Sasuke a retornar é você. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos antes de concordar resolutamente. Eu trarei Sasuke de volta. Com isso, ele desapareceu, acelerando na direção de Sasuke. Enquanto isso, com a adição dos reforços da areia, o quarteto do som, agora lutando para se manter firme, só pôde assistir Naruto partir. A perseguição continuou. Com base na análise de inteligência, Konoha determinou que Sasuke provavelmente estava indo em direção ao Vale do Fim. Quanto ao próprio Sasuke, apesar de não enfrentar grandes obstáculos, ele teve que fugir dos ninjas de Konoha ao longo do caminho e estava fisicamente exausto. Seu ritmo era significativamente mais lento do que a corrida aparentemente incansável de Naruto. Finalmente, depois de cruzar uma série de colinas e ver que estava perto do Vale do Fim, Sasuke estava prestes a dar um suspiro de alívio quando um grito familiar veio de trás. Sasuke! Sasuke franziu a testa e se virou para ver Naruto encharcado de suor correndo em sua direção a toda velocidade. Ao ver Sasuke se virar, Naruto acenou animadamente, gritando, Sasuke, o que você está fazendo aqui? Volte comigo. Idiota, Sasuke murmurou friamente, olhando para Naruto antes de continuar sua jornada. Desde o momento em que ele deixou a aldeia, não houve mais volta. Naruto realmente sugeriu voltar? Voltar para ser tratado como um ninja desonesto? O jogo ninja tinha chegado ao fim. Sasuke. Naruto ficou surpreso com a indiferença e o olhar desconhecido de Sasuke. Ele cerrou os punhos e gritou determinado, Sasuke. Não importa o que aconteça, eu vou te trazer de volta. Sua voz assustou um bando de pássaros e chamou a atenção de uma figura próxima, vestida com uma capa preta e nuvens vermelhas. Essa voz parece familiar, Kizami refletiu, tocando sua sameada com um sorriso. Interessante. Com isso, ele se virou e caminhou na direção da voz alta e persistente. Sasuke, pare aí mesmo. Por que você está deixando a vila? Eu vou quebrar seus ossos se for preciso, mas eu vou te trazer de volta. Naruto continuou gritando enquanto perseguia Sasuke. Sasuke, no entanto, o ignorou completamente focado em seu caminho. Enquanto Naruto ficava mais frustrado, uma voz familiar interrompeu. Ei, hoje é um dia cheio de surpresas. Olha quem eu encontrei. De repente, Kizami apareceu na visão de Naruto, sorrindo com seus dentes de tubarão. Nos encontramos de novo, pirralho do Nove Caudas. Naruto parou abruptamente, olhos arregalados. É você. Embora não soubesse o nome de Kizami, Naruto se lembrava desse homem.
Se não fosse pela chegada oportuna de Jiraiya, ele poderia ter sido tirado de Konoha. E esse cara tinha um companheiro Uchiha Itachi. Lembrando do nome, Naruto olhou para Sasuke. Percebendo a nova chegada, Sasuke também parou, claramente se lembrando de Itachi. O irmãozinho de Itachi também está aqui? Que pena, Itachi não está comigo, Kizami comentou, seus olhos mudando brevemente para Sasuke antes de focar novamente em Naruto. Embora esta missão não tenha nada a ver com a Nove Caudas, você é nosso alvo principal. Já que você veio até mim, seria uma pena não capturá-lo. Kizami agarrou sua sameada, sorrindo. Pirralho de 9 caudas, o mesmo de antes. Terei que cortar suas mãos, ou você virá comigo de boa vontade. O tempo pareceu voltar para a porta daquele quarto de hotel. Quando Kizami levantou sua sameada, Naruto não hesitou, usando seu jutsu multiclone das sombras. Não me subestime. Pul pul pul. Fumaça branca encheu a área enquanto vários clones de Naruto apareciam. A expressão de Kizami era de entendimento divertido. Seus sinais de mão ficaram mais rápidos. Já que está em sua resposta, o plano de captura da Nove Caudas continua. Kizami deu um passo à frente, diminuindo a distância instantaneamente, balançando sameada horizontalmente, dispersando muitos clones em uma nuvem de fumaça. Esse cara. Naruto cerrou os dentes enquanto observava seus clones sendo derrotados sem esforço, sentindo a forte pressão. Ele olhou para Sasuke, que já havia partido, provavelmente aproveitando a oportunidade para ir embora. Sasuke. Naruto murmurou antes de focar em Kizami que se aproximava. Com determinação, ele criou mais clones. Cercado mais uma vez, Kizami balançou a cabeça despreocupadamente. É uma resistência inútil. Acho que terei que colocar mais força nisso. Vou cortar suas mãos e pernas dessa vez. Com a resiliência de um Jinchuriki, você não vai morrer. Não subestime os ninjas de Konoha. Naruto gritou, ordenando que seus clones atacassem novamente. Enquanto um após o outro era derrotado, Naruto de repente se aproximou com uma bola de chakra azul e giratória em sua mão apontada para Kizami. Rasengan. Capítulo 67. Quando o Rasengan, que girava rapidamente, estava prestes a atingir Kizami, sua enorme sameada se moveu para o lado de uma maneira bizarra, bloqueando o caminho do Rasengan. No momento seguinte, o Rasengan colidiu com sameada, o que pareceu ativar uma mandíbula insaciável. Naruto observou incrédulo enquanto seu Rasengan, no qual ele depositou grande esperança, foi rapidamente devorado por sameada sem deixar rastros. Sameada disse que o gosto é bom. Tem mais? Kizami perguntou sorrindo para Naruto. Seu bastardo. O rosto de Naruto estava cheio de indignação. Esqueça, eu mesmo vou pegar, disse Kizami, levantando sameada envolta em bandagens para um golpe forte. Naruto tentou se esquivar, mas seus pés ficaram presos em um atoleiro, impossibilitando que ele se movesse. Droga! Enquanto a enorme sameada estava prestes a cair, Naruto sentiu uma sensação de desespero. De repente, o som de 1000 pássaros cantando encheu o ar. Um relâmpago azul ofuscante disparou em direção às costas de Kizami, mirando seu coração. Kizami olhou para trás surpreso e se afastou de sua posição original. Sasuke! Naruto exclamou com alegria ao ver o recém-chegado. Ele sempre acreditou que Sasuke ainda era o mesmo Sasuke que ele conhecia. Sasuke, sem olhar para Naruto, comentou friamente. Naruto, você continua tão inútil quanto sempre. Ah? Haha, só um erro. Isso foi definitivamente um erro. Normalmente Naruto discutiria com Sasuke, mas agora, tomado pela alegria, ele não tinha tal intenção. Sasuke, você... Naruto, cheio de excitação, queria dizer mais. Mas Sasuke o ignorou. Com o Chidori ainda ativo em sua mão, o Sharingan evoluído de 3 Tomoe de Sasuke focou friamente em Kizami à frente. Tentando se recompor, Kizami, ao ver aqueles olhos familiares do Sharingan, sentiu uma sensação de nostalgia e comentou. Você melhorou um pouco desde a última vez que nos encontramos. Sasuke permaneceu em silêncio. Ele estava bem ciente de seu recém-evoluído Sharingan. Inicialmente, ele não tinha intenção de se envolver na batalha de Naruto e Kizami e já havia partido. Entretanto, enquanto ele se afastava, ouvindo os sons crescentes da batalha atrás dele, uma onda de agitação começou a crescer dentro dele, a qual ele não conseguia suprimir. No final, ele nem sabia por que voltou. Quando ele viu Naruto prestes a ser atingido pela sameada, ele não conseguiu mais suportar. Sob intenso estímulo emocional, seu Sharingan de 2 Tomoe evoluiu para 3 Tomoe, e ele correu para salvar Naruto. Se Itachi visse você agora, ele ficaria muito feliz, disse Kizami com um sorriso repentino. De fato, testemunhar o massacre do clã Uchiha e experimentar 2 Tsukuyomi deveria ter feito o Sharingan de Sasuke evoluir para o Mangekyo. No entanto, isso apenas fez seu Sharingan evoluir para 2 Tomoe, o que deve ter intrigado Itachi. Normalmente, um Uchiha desenvolve seu Sharingan por meio de experiências emocionais intensas, como matar seu amigo mais próximo ou testemunhar a morte de seus entes queridos. No entanto, a compreensão e o foco de cada Uchiha no amor são diferentes. Assim como agora, o Sharingan de Sasuke evoluiu para 3 Tomoe devido à grave ameaça à vida de seu companheiro. Mesmo no futuro, quando Itachi morre antes dele, o Mangekyo de Sasuke só desperta depois de descobrir a verdade de Tobi sobre as ações de Itachi e a realidade. Repetir a noite do massacre várias vezes só deixou Sasuke extremamente irritado, mas não foi eficaz para evoluir seu Sharingan. Somente entendendo o que é o amor verdadeiro o Sharingan pode ascender. Kizami involuntariamente ajudou Itachi nesse aspecto. Não mencione o nome daquele homem na minha frente.
O rosto de Sasuke brilhou friamente enquanto ele avançava em direção a Kizami com seu Chidori. Sasuke, espere por mim. Naruto também correu para frente, pronto para se juntar a Sasuke novamente. Sharingan e 9 caudas se unindo? Interessante, comentou Kizami ao ver Sasuke e Naruto se aproximando de ambos os lados. Estilo aquático, técnica do bala de tubarão aquático, ele gritou, formando selos de mão. Várias balas de água em forma de tubarão se materializaram do nada, rapidamente atingindo a dupla. Eu vejo, tudo está ao meu alcance. Com seu recém-evoluído Sharingan de 3 Tomoe, Sasuke podia ver toda a cena claramente e evitou as balas de tubarão de água sem esforço. Sem prestar atenção ao Naruto lutando do outro lado, ele continuou a atacar Kizami, como esperado do Uchiha. Mas isso sozinho não é o suficiente. Como parceiro de Itachi bem familiarizado com o Sharingan, Kizami zombou do confiante Sasuke. Com um estrondo, a terra tremeu e a floresta de árvores desabou. Ossos afiados brotavam continuamente do chão, transformando a área num raio de 100 metros em uma assustadora floresta de ossos brancos. Dança das Mudas de Samambaia. Acompanhado por uma tosse violenta, Kimimaro, que pagou um preço significativo para se libertar da ilusão de Itachi, lançou seu ataque mais poderoso. Vendo isso, Itachi não hesitou. Seu Sharingan de 3 Tomoe imediatamente se transformou no Mangekyo. Estrondo. Uma enorme estrutura esquelética carmesim se materializou, envolvendo-o completamente. Este não foi o fim. Logo, o esqueleto carmesim estava coberto de músculos e carne, ficando cada vez maior. Diante do ataque implacável da floresta de ossos, Itachi ativou decisivamente o Susanoo. No tempo seguinte, os sons intensos do impacto ecoaram continuamente. Os renomados Shikotsumi Aku e Sharingan exibiram suas respectivas glórias. Rachadura. De repente, uma rachadura apareceu na forma carmesim do Susanoo. Quando Itachi olhou em sua direção, a figura de Kimimaro apareceu no espeto de osso mais próximo da rachadura. Com uma enorme lança de osso em espiral na mão, Kimimaro a enfiou com força na fenda. Estrondo. Com um som estilhaçante, a formidável defesa do Susanoo se abriu, criando um grande buraco. Kimimaro pretendia atacar Itachi por dentro. Itachi, inexpressivo, olhou para ele e não fez mais nada. Não havia necessidade. Tosse, tosse, tosse. Muito mais grave do que antes, uma tosse violenta emanava incontrolavelmente da boca de Kimimaro. Enquanto ele vomitava grandes quantidades de sangue preto, ele não conseguiu mais se segurar e desmaiou. Acabou, disse Itachi calmamente recolhendo Susanoo. Sim, acabou. Kimimaro, já não mais em seu auge, olhou para o céu e respondeu igualmente calmo. Ter lutado até esse ponto com um corpo moribundo, confiando não apenas na medicina, mas também na força de vontade, já era notável. Mas tudo tem seus limites. O homem diante dele era muito poderoso. O que ele havia conquistado já era seu limite. Capítulo 68. Kimimaro sofria de uma doença genética hereditária que lhe deixou com pouco tempo de vida. Isso era algo que Itachi havia percebido desde o começo. Os dois eram muito parecidos. Ambos possuíam poderosos limites de linhagem, ambos sofriam de doenças incuráveis e ambos suportavam um imenso tormento físico. A única diferença era que Itachi poderia aguentar por mais alguns anos, enquanto Kimimaro já estava no fim de sua paciência. Ao se aproximar de Kimimaro, olhando para este descendente do clã Kaguya, muito parecido com os Uchiha, cujo clã também foi exterminado, e o único portador remanescente do Shikotsumi Aku, Itachi pareceu ver seu próprio futuro. Tosse, tosse. Até sua tosse enfraqueceu. Kimimaro notou a aproximação de Itachi e não se arrependeu mais. Perdoe-me, Orochimaru-sama, ele disse silenciosamente em seu coração, e com o último resquício de chakra em seu corpo, ele ativou seu movimento final. Com um respingo de sangue, um espinho de osso perfurou o coração de Kimimaro, estendendo-se do seu peito. Naquele momento, a vida de Kaguya Kimimaro chegou ao fim. Mesmo até o fim, você se recusou a revelar a localização de Orochimaru? Cough, cough, Itachi murmurou, tossindo levemente. Sabendo que o último ato de Kimimaro era manter os segredos de Orochimaru e evitar interrogatórios, Itachi silenciosamente enterrou o corpo de Kimimaro em um poço profundo. Depois de terminar isso, Itachi colocou seu chapéu de volta e com um movimento de sua palma, um corvo negro levantou voo, cortando o céu em direção à distância. Bum, bum, bum. O som de clones de sombras sendo destruídos e o crepitar de relâmpagos encheram o ar. Apesar dos esforços combinados de Sasuke e Naruto, Kizami lidou com eles com facilidade, colocando a dupla em apuros. Sem saber que estava no auge de sua vida, encurralando dois dos futuros grandes nomes do mundo Shinobi, as reencarnações de Azura e Indra, Kizami não tinha interesse em prolongar as coisas. Ele chutou Sasuke, que podia ver o ataque, mas não conseguiu se esquivar fazendo-o voar, e mirou o golpe feroz da sameada em Naruto. Comparado ao irmão de Itachi, Kizami achou o pirralho da 9 caudas mais do seu agrado. Vendo o ataque chegando, Naruto estava prestes a se esquivar quando um borrão verde passou rapidamente por ele. Furacão de folhas. Um poderoso chute para cima fez o despreparado Kizami voar. Acompanhando isso, houve um grito animado. A bela besta verde de Konoha chegou. Sobrancelhas espessas. Você está aqui. Naruto exclamou alegremente reconhecendo o recém-curado Rock Lee. Lee se virou e fez um sinal de positivo, seus dentes brancos brilhando enquanto ele dizia, não sou só eu. Não muito longe, Sasuke, que havia sido chutado por Kizami, viu isso e se virou para sair sem dizer uma palavra. Sem saber da partida de Sasuke, Naruto logo entendeu o que Lee quis dizer com não apenas eu.
O som de 1000 pássaros cantando encheu o ar mais uma vez. Como um assassino escondido, Kakashi emergiu da poeira, o Chidori em sua mão crepitando com energia enquanto ele se aproximava de Kizami. Você! Kizami reconheceu o recém-chegado. No momento seguinte, uma explosão estrondosa ressoou. Quando a poeira baixou, Kakashi apareceu saltando para o lado de Naruto e Lee. Tsunade, preocupada com a equipe de Shikamaru, não apenas enviou o Shinobi da areia e Lee, mas também despachou Kakashi, que tinha acabado de retornar de uma missão e nem teve tempo para descansar. Kakashi-sensei. Naruto, vendo Kakashi, sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ele apontou animadamente para onde Sasuke estava. Olha, Kakashi-sensei, eu encontrei Sasuke. Ele estava apenas me ajudando a lutar contra aquele cara tubarão. Kakashi rapidamente examinou a área que Naruto apontou, encontrando-a vazia. Onde está Sasuke? Naruto, também percebendo, arregalou os olhos. Onde estava Sasuke? Naruto, em pânico, estava prestes a correr para encontrar Sasuke. Kakashi o deteve. O perigo ainda não acabou. Quando a poeira baixou, Kizami, embora parecendo um pouco desgastado, ainda estava pronto para a batalha. Ataque Kakashi, não esperava que você se recuperasse do genjutsu de Itachi tão rápido, comentou Kizami, colocando Sameada no ombro. Eu também não esperava, Kakashi respondeu calmamente, sacando uma kunai e se preparando para a batalha. Ele sabia que Sasuke estava por perto, mas agora não era a hora de se distrair. Para a vila, a importância do Jinchuriki da 9 caudas superava em muito a de Sasuke. Portanto, diante de outro encontro repentino com o misterioso membro da Akatsuki especializado em capturar bestas com cauda, ele teve que manter Naruto dentro de sua vista. O vento sussurrava dobrando a grama no campo de batalha. Kakashi, Lee e até Naruto se prepararam para a batalha mais uma vez. Kizami, levantando Sameada, estava pronto para dar tudo de si quando um corvo de repente desceu do céu, pousando em seu ombro. Kizami, vendo isso, abaixou momentaneamente a Sameada e perguntou ao corvo. Itachi, o que foi? Do corvo veio a voz de Itachi. Eu lidei com o subordinado de Orochimaru, mas não consegui nenhuma informação. Capture um dos alvos restantes vivo. Parece que aquele jovem era muito habilidoso. Conhecendo as habilidades de Itachi, Kizami ficou surpreso e então olhou para Naruto e os outros. No entanto, ainda tenho alguns negócios inacabados aqui. Lembra daquele pirralho do 9 caudas? Eu o encontrei no caminho. E ataque Kakashi, que estava sob seu genjutsu, também está aqui. Kakashi, hein? O corvo no ombro de Kizami virou seu olho vermelho do Sharingan para o grupo de Konoha, como se o próprio Itachi pudesse vê-los. Ele disse, derrubá-los não é um trabalho rápido. Comparativamente, estou mais interessado no paradeiro de Orochimaru. Seus subordinados não vão resistir por muito mais tempo. Eu vejo. Relembrando o conflito entre Orochimaru e Itachi dentro da Akatsuki, Kizami assentiu conscientemente e embainhou Sameada. Tudo bem, eu seguirei sua liderança e lidarei com Orochimaru primeiro. Nem todos os trabalhadores precisam se esforçar demais. Nem mesmo o chefe Pen estava com pressa de recuperar a Kyuubi, então Kizami também não. Ele estava apenas agindo com uma mentalidade de talvez seja melhor. Agora que os reforços tinham chegado para a oposição, tornando o resultado incerto, Kizami simplesmente decidiu recuar. Uau! A figura de Kizami piscou e desapareceu. Vendo isso, Lee perguntou a Kakashi. Kakashi-sensei, devemos persegui-lo? Não, Kakashi balançou a cabeça, pensando no corvo no ombro de Kizami e sabendo que Itachi provavelmente estava por perto. Sem saber por que eles haviam se retirado repentinamente, Kakashi não queria causar mais problemas. Nossa missão é... Antes que Kakashi pudesse terminar, Naruto de repente percebeu e gritou, Sasuke. Ele então acelerou na direção que Sasuke tinha ido. Nossa missão é... Essa, Kakashi completou a frase balançando a cabeça e seguiu Naruto. Capítulo 69. Este é o Vale do Fim? Aproveitando o tempo que Kizami havia perdido e não encontrando mais surpresas, Sasuke correu o caminho todo e logo chegou ao Vale dos Deuses. Olhando para este lugar, conhecido por ter sido transformado de uma planície em um vale por meio de uma batalha feroz, Sasuke sentiu uma ponta de apreensão. Quando Gensou mencionou isso casualmente antes, foi um raio de esperança na situação sem esperança de Sasuke. Mas e para Gensou? Ele não se importaria nem um pouco? Será que sua aposta desesperada produziria o resultado desejado? Sasuke cerrou os punhos, examinando o vale. Logo seu olhar se fixou na figura no topo da estátua Hashirama. Ele soltou um leve suspiro de alívio, grato por as coisas não terem piorado. Com alguns saltos, Sasuke, cujas habilidades de escalada poderiam envergonhar especialistas, rapidamente alcançou o topo da estátua. Ele respeitosamente se dirigiu ao homem cuja presença parecia ainda mais imponente do que da última vez que se encontraram. Como você vê, eu cheguei, ele disse com rara reverência. Gensou virou a cabeça e assentiu calmamente. Sua determinação é louvável. Nem todo mundo tem coragem de se tornar um ninja desonesto. Embora Sasuke fosse movido pelo ódio, sua disposição de abandonar tudo era louvável. Se Gensou inicialmente adotou uma abordagem casual, agora ele não se importava em tomar Sasuke sob sua proteção. Afinal, ele não estava interessado no corpo de Sasuke como Orochimaru estava. Na pior das hipóteses, não terminaria tão mal quanto terminou para Orochimaru. E em termos de ganhos potenciais como a reencarnação de Indra, o valor de Sasuke sem dúvida excederia o investimento. Claro, para ser cauteloso, Gensou garantiria que Sasuke tivesse um vínculo inesperado.
Você precisa se despedir dos seus companheiros? Gensou perguntou, olhando na direção de onde Sasuke tinha vindo. Assim que ele terminou de falar, gritos altos ecoaram naquela direção. Sasuke! Sasuke! Sasuke se virou e viu a figura amarela brilhante de Naruto se aproximando rapidamente. Não precisa, Sasuke respondeu calmamente. Os jogos infantis de ninja terminam aqui. Jogos? O que não é um jogo neste mundo? Gensou comentou levemente. Colocando uma mão no ombro de Sasuke, ele disse vamos lá. Uma rajada de vento soprou e em um redemoinho de folhas caindo, as figuras de Gensou e Sasuke desapareceram. Naruto, que tinha acabado de entrar no vale, olhou para cima e viu apenas o último vislumbre de Sasuke e Gensou desaparecendo. Tentando em vão, ele gritou com todas as suas forças, Sasuke, eu vou te levar de volta de Gensou. Seu alto voto ecoou pelo Vale do Fim. Cheguei tarde demais? Kakashi, chegando apenas alguns segundos atrás, viu o grito triste e determinado de Naruto e suspirou interiormente. Ele sabia que Sasuke carregava um profundo desejo de vingança, mas não esperava que ele fosse tão resoluto. Pelas palavras de Naruto, parece que Sasuke seguiu Gensou. A informação estava correta, pensou Kakashi. Agoromo Gensou. Ele era uma figura ainda mais problemática que Itachi. Lembrando da cena em que Gensou facilmente quebrou seu Chidori, Kakashi franziu a testa. Parecia que o problema estava se formando. Funeral imperial na Cachoeira de Areia. Uma enorme onda de areia surgiu do chão, transformando 100 metros de floresta em um deserto em um instante. Com o movimento de Gaara, a batalha estava chegando ao fim. A força combinada dos 12 guardiões ninja e dos ninjas da areia, incluindo os Jinchuriki de uma cauda, fez o quarteto do som recuar, apesar de seu estado de selo amaldiçoado 2. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. No jutsu secreto de seu clã, a transformação Homem-Fera, Kiba, agora um lobo de 2 cabeças, atacou ferozmente para desferir o golpe final. Shikamaru, cujo chakra estava quase esgotado, não o impediu. Em sua visão, o resultado já estava decidido. Mas no segundo seguinte, um evento inesperado ocorreu. Quando Kiba, transformado em um lobo de 2 cabeças, avançou, ele foi repentinamente lançado para trás, quebrando seu jutsu secreto e deixando ele e Akamaru inconscientes, ficando expostos a todos. O que aconteceu? Os olhos de Shikamaru se arregalaram, e antes que ele pudesse reagir, uma sombra se moveu rapidamente, derrubando-o. É aquele! Sacou? Shikamaru reconheceu o agressor pouco antes de perder a consciência, confusão estampada em seu rosto. Como alguém à beira da derrota de repente ganhou tanta velocidade? Sakon, desinteressado em explicações, chutou o enfraquecido Shouji em direção a Gaara. Ouvindo o som de conclusão da missão em sua mente, ele rapidamente fugiu da floresta. Enquanto o clone da sombra se dispersava, o verdadeiro Sakon, que tinha acabado de acordar ali perto, ficou confuso sobre como ele tinha ido parar ali, mas percebendo que de alguma forma ele havia escapado, ele não pensou nisso. Sem considerar seu irmão Ukon, ainda no campo de batalha, ele escolheu fugir. Contudo, antes que pudesse ir muito longe, ele ouviu o som claro de um sino. A sorte de hoje é realmente boa. Outra presa veio até mim. Kizami olhou para cima, satisfeito ao ver Sakon em pânico correndo em sua direção. Quem nocauteou Kiba, Shikamaru e Shouji foi, claro, Gensou. Mais precisamente, era seu clone de sombra. Embora estivesse posando no topo da estátua no Vale do Fim, Gensou não havia esquecido a nova missão emitida pelo sistema. Para isso, ele enviou um clone das sombras que tomou as medidas necessárias. Quanto a se disfarçar de Sakon, além de Sakon convenientemente desmaiar por perto, Gensou não queria que rumores de que ele estava atacando os jovens Genin se espalhassem pelo mundo ninja. O plano correu bem. Enquanto corria com Sasuke, Gensou revisou as memórias enviadas por seu clone de sombra e se concentrou no sistema. Sim, missão principal. Torne-se o chefe da classe 4 de saltos, concluído. Parabéns ao anfitrião por derrotar a classe 4 de saltos, dando um grande passo em direção ao domínio da Academia Ninja. Recompensa da missão. Chakra de nível Chunin padrão. Kinjutsu estilo Konoha, dança da lua crescente. Desta vez, a recompensa da missão não foi decepcionante. Sentindo a infusão de chakra um pouco mais substancial do que o nível Genin quase imperceptível, e notando o Kinjutsu estilo Konoha, a dança da lua crescente, imprimindo-se em sua mente, Gensou assentiu levemente. Falando honestamente, se usássemos os critérios do sistema, as recompensas acima teriam aumentado significativamente sua força durante seu tempo na Academia Ninja. Mas tendo viajado décadas à frente, as recompensas iniciais do sistema não tinham mais tanto apelo. A única opção era acelerar o processo. Sistema, há uma nova missão principal? Gensou perguntou. Desta vez, o sistema respondeu prontamente. Logo, o familiar Jin soou em sua mente. Capítulo 70. Sim. Tarefa principal. Dominar a escola ninja. Descrição da tarefa. O anfitrião derrotou com sucesso os 4 heróis da classe Mata-Mata e ganhou a atenção de professores e colegas. Agora só falta conquistar mais uma montanha para dominar a escola ninja. Essa montanha não é outra senão Uchiha Sasuke, o órfão do prestigiado clã Uchiha, um poderoso portador do Sharingan e a reencarnação de Indra, que possui domínio inigualável na escola ninja. O velho rei está morto, vida longa ao novo rei. Por favor, derrote Uchiha Sasuke para atingir o objetivo de dominar a escola ninja. Dica de tarefa. Esta é uma tarefa principal, não pode ser recusada ou evitada. Uchiha Sasuke? Uma montanha?
Gensou olhou para Sasuke, que havia arriscado desertar da vila para buscar seu poder. Esta é a montanha? Deixe-me ver sua força depois, disse Gensou a Sasuke. Ok. Sasuke, pensando que Gensou queria entender sua força para ensiná-lo melhor, assentiu animadamente. Para onde estamos indo? Ele perguntou impacientemente. Liderando o caminho, Gensou respondeu sem olhar para trás. Um bom lugar. Itachi, eu o trouxe. Na floresta, Itachi, que observava na direção do Vale do Fim, ouviu a voz de seu parceiro. Sem mudar sua expressão, ele se virou, fixando a cabeça de Sakon no ombro de Kizami com sua mão direita. Seus olhos se encontraram, e o Sharingan de 3 tomou e girou rapidamente. Logo, os olhos de Sakon, cheios de confusão, brilharam de alegria na ilusão. Senhor Orochimaru, trouxemos Sasuke de volta com sucesso. Itachi retirou a mão e disse categoricamente, localizarmos Orochimaru. Informe o líder. Kizami quebrou o pescoço de Sakon e assentiu. Logo, através da comunicação do anel, Pen recebeu a informação e a repassou para a dupla de artistas mais próxima. E o Sasori descobrimos o paradeiro de Orochimaru. Deidara exclamou animadamente. Essa cobra imunda, dessa vez vou esfolá-la viva. Os olhos de Sasori estavam cheios de luz fria. Os hereges sempre desprezam mais os apóstatas. Como companheiros buscadores da eternidade, Sasori sempre foi hostil com Orochimaru. Durante a caçada anterior por Orochimaru, ele foi o mais ativo. Mas Orochimaru continuou se escondendo cada vez mais fundo, e por um longo tempo, não houve nenhum vestígio dele. Encontrar seu covil dessa vez deixou Sasori mais animado do que nunca. Vamos. Tudo bem. Deidara jogou um pequeno pássaro de argila que se expandiu instantaneamente, carregando ele e Sasori. Com um bater de asas, ele voou para o céu, voando rapidamente em direção ao covil de Orochimaru. Ah! Onde está Sasuke? Por que ele ainda não veio? Os rugidos de dor de Orochimaru ecoaram pela base subterrânea. Kabuto, observando a condição de Orochimaru, levantou os óculos com uma expressão séria e disse, nenhum dos remédios está funcionando. Isso não vai funcionar. Lorde Orochimaru, talvez você precise considerar o plano B. Onde está Sasuke? Orochimaru perguntou de má vontade. Kabuto balançou a cabeça, sem notícias há muito tempo. É provável que a missão tenha falhado. Nem Kimimaro consegue fazer isso. Olhando para suas mãos ardentes e doloridas e sentindo o fardo insuportável em sua alma, Orochimaru finalmente encarou a realidade e disse, então, estrondo. Antes que ele pudesse terminar, uma explosão vinda de cima o interrompeu. O rosto de Kabuto mudou. Ele agarrou Orochimaru e saiu da sala. O próximo segundo, o teto da sala desabou. Junto com isso veio um grito cheio de alegria. A arte é uma explosão. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ecoou na base subterrânea. Orochimaru, tendo se estabilizado, olhou para cima com uma expressão feia. 2 caras problemáticos chegaram. Quando sua voz caiu, 2 figuras desceram pelo buraco no teto. Em meio à poeira, os uniformes de nuvem vermelha da organização Akatsuki surgiram. Ao vê-los claramente, Kabuto entendeu por que o rosto de Orochimaru parecia tão ruim. Rapidamente, com uma mão no quadril e a boca na outra mão mastigando argila vigorosamente, Deidara sorriu e disse, Orochimaru, o traidor, finalmente nos encontramos novamente. Sua cobra imunda na sarjeta, você não vai escapar dessa vez, disse Sasori, escondido dentro de Iruko com intenção assassina. Realmente, Orochimaru zombou. Sem tempo para refletir sobre o porquê da Akatsuki ter encontrado esse lugar, Orochimaru olhou para Kabuto. Kabuto assentiu, preparando-se para a batalha, e disse, Senhor Orochimaru, vá fazer o que precisa. Deixe isso comigo. Orochimaru se virou decisivamente e foi mais fundo na base. Macho. De repente a voz de Sasori soou, acompanhado de um selo de mão feito por ele. Manipulação do cérebro de areia. Uma técnica que usa uma pequena agulha para perfurar o centro de memória do cérebro, selando as memórias do alvo. Uma vez que o selo é levantado, a agulha desaparece e as memórias são restauradas. No momento em que Sasori viu Kabuto, ele reconheceu seu antigo informante. Neste momento, ele decisivamente levantou o selo da memória. Kabuto sentiu seu cérebro inchar e uma onda de memórias adicionais inundou sua mente. Então, é assim. Kabuto se reconheceu completamente. Seguindo o comando de Sasori, ele se virou e atacou Orochimaru. Então, Orochimaru correu ainda mais rápido em direção às profundezas da base. Orochimaru nunca olhou para trás. Vendo isso, as pupilas confiantes de Sasori encolheram e seu rosto ficou sombrio. Ao lado dele, Deidara deu de ombros e disse, não sei o que aconteceu, mas Sasori, parece que você foi enganado. Ataque. Sasori, nunca esperando que seu peão controlado traísse, disse friamente. Deveria ter feito isso antes. Deidara jogou um punhado de gafanhotos de argila explosivos que saltaram rapidamente em direção a Kabuto e Orochimaru. Isso é realmente problemático. Vamos torcer para que Lorde Orochimaru tenha sucesso na transferência do corpo. Kabuto se virou, suspirou e assumiu a tarefa de deter o inimigo. A batalha feroz começou. 1/4 de hora depois. Estilo do vento, pressão, lançamento magnético, pó de ouro. Sob a terrível tempestade de pó de ouro, a base subterrânea desmoronou completamente. Sasori e Deidara mal escaparam. Soprando a poeira, Scorpion olhou para o Orochimaru transformado, o Kabuto inconsciente e moribundo, e 2 outras figuras notáveis. Seu tom era descontente, ainda um passo tarde demais. Capítulo 71. O chão estava coberto de areia e poeira.
Sob o Edo Tensei, o quarto Kazekage Hasa primeiro olhou para o mestre de marionetes, Sasori, que tinha acabado de lutar com ele, reconhecendo claramente as técnicas de um mestre de marionetes da Vila da Areia. Então, voltando seu olhar para o próximo Orochimaru, seus olhos cheios de intenção assassina, ele rugiu. Orochimaru. Assim como o terceiro Kazekage, ele morreu de uma forma bastante humilhante. Afinal, ele nunca esperou que seu aliado Orochimaru o apunhalasse pelas costas. Mesmo morto, ele não conseguia entender os motivos de Orochimaru. Há quanto tempo, quarto Kazekage, Orochimaru cumprimentou seu velho conhecido com um sorriso. Graças aos esforços desesperados de Kabuto para bloqueá-los e ao layout labiríntico da base subterrânea, Orochimaru completou com sucesso sua reencarnação de cadáver vivo antes que os membros da Akatsuki chegassem. Embora não tivesse obtido o corpo de Sasuke, ele recuperou um certo nível de poder de combate para lidar com os problemas atuais da Akatsuki. Os acontecimentos de hoje o pegaram de surpresa. Parecia que uma mão invisível havia interrompido todos os seus planos. As pupilas douradas de Orochimaru estavam cheias de luz fria. Ele jurou. Ele investigaria quem estava por trás disso e os faria pagar. Onde fica esse lugar? Outra voz interrompeu. Além do quarto Kazekage, outra pessoa foi convocada. Olhando ao redor, confuso, o Reto perguntou: onde é isso? Como uma pessoa da Vila da Areia, Hasa rapidamente reconheceu a identidade de Reto e falou respeitosamente: primeiro Kazekage-sama, este é o mundo dos vivos. Fomos convocados pelo Edo Tensei. Edo Tensei, Reto murmurou. A verdadeira fama da técnica Edo Tensei se espalhou pelo mundo ninja após a morte de Hashirama, durante o reinado do desenfreado Tobirama. Naquela época, os Kage de várias vilas ninja encontraram o segundo Hokage. A falta de conhecimento de Reto era compreensível. Quando ele estava prestes a fazer mais perguntas, Orochimaru interveio. Tudo bem, toda vez que invocamos alguém, os velhos sempre conversam. Vamos terminar aqui. Considerando a lição que Gensou nos ensinou da última vez, não podemos repetir o mesmo erro. Com isso, Orochimaru formou um selo de mão, com a intenção de controlar totalmente os corpos do primeiro e quarto Kazekage. Agoromo Gensou? Por que mencioná-lo de repente? Reto ficou surpreso. Depois de tantos anos, ele não esperava ouvir o nome de alguém que havia deixado uma impressão profunda nele de um jovem. Mas o tempo era limitado. Antes que ele pudesse aprender mais, Orochimaru apagou sua consciência. A breve jornada do primeiro Kazekage no mundo dos vivos terminou. Agora é hora de uma batalha de Senji Ninja, disse Orochimaru com um sorriso malicioso para Sasori. O primeiro Kazekage Reto e o quarto Kazekage Hasa rapidamente atacaram-no. Que chato! Tendo transformado o terceiro Kazekage em um fantoche humano há muito tempo, Sasori ficou indiferente ao chamado Ninja da Areia, ignorando a boa vontade de Orochimaru quando ele se juntou à luta. A batalha entre Akatsuki e Orochimaru recomeçou. Sem saber que um velho amigo havia retornado brevemente ao mundo dos vivos, Gensou guiou Sasuke pelo mundo ninja. Havia muitos países no mundo ninja. Além das famosas 5 grandes nações e de países ocasionalmente mencionados como a Terra das Ondas, a Terra das Águas Quentes, a Terra dos Campos, a Terra da Neve e outros. Havia muitos países pequenos que nem apareciam em mapas. Até mesmo um lugar do tamanho de uma vila poderia ser chamado de país. Mesmo que o daimyo de tal país não vivesse melhor do que uma pessoa rica comum, eles ainda eram chamados de daimyo. O suposto feito de Sasori de destruir um país era, na verdade, sobre esses pequenos países. O lugar para onde Gensou estava levando Sasuke também era um desses pequenos países. A Terra da Colher. Um país desconhecido do público em geral, mas bastante famoso entre ninjas desonestos, caçadores de recompensas e comerciantes do mercado negro. O motivo de sua fama foi uma organização ninja chamada Vila das Fechaduras que vendia informações. Já estive aqui antes. Após 2 dias de viagem, longe da Terra do Fogo, Sasuke reconheceu a ponte de aço que atravessava os penhascos à frente. Era de uma missão que ele havia realizado com Kakashi, Naruto, Sakura e outros ninjas da Vila da Folha para trocar prisioneiros. Ele lembrou que a prisioneira da Folha era uma mulher chamada Nari, que tinha ligações com Kakashi. É assim mesmo. Gensou não prestou muita atenção nisso e levou Sasuke até a cabeça de ponte. Lá, um grupo de pessoas esperava. Logo eles se conheceram. Ao ver Gensou, o líder do grupo ficou extremamente emocionado e exclamou: "É você! É você mesmo! Você parece exatamente como eu me lembro. Líder do clã, é tão bom ver você de novo." O velho começou a chorar, ajoelhando-se e prestando grande respeito a Gensou, que parecia ter a idade de seu neto. As pessoas atrás do velho seguiram o exemplo, cheias de reverência. Gensou deu um passo à frente, ajudou o velho a se levantar e gesticulou para que os outros se levantassem. Ele suspirou levemente: "Muteni, quanto tempo sem nos ver." O garoto com nariz escorrendo daquela época havia se transformado em um velhote envelhecido. Ao ver o rosto enrugado do velho, Gensou conseguiu distinguir vagamente suas feições de infância. Observando essa cena tocante, Sasuke não conseguiu afastar uma sensação estranha. Se Gensou e o velho trocassem de lugar, a cena poderia ser mais condizente com o que as pessoas esperavam. Além disso, tendo testemunhado isso, Sasuke agora estava profundamente ciente de que a pessoa que ele estava seguindo havia vivido 2 vidas e ressuscitado. Ainda jovem e com um longo futuro pela frente, Sasuke ficou chocado, mas não tão invejoso quanto os outros poderiam ficar. Desinteressado no reencontro tocante, Sasuke voltou sua atenção para as pessoas presentes.
Ele havia identificado o velho. Durante a troca de prisioneiros, esse homem, o líder da Vila das Eclusas, veio negociar nessa mesma ponte. Uma batalha começou e ele, Naruto e Sakura encurralaram o líder em fuga, prontos para fazê-lo se render, mas o líder decidiu pela autodestruição. Refletindo agora, eles foram incrivelmente ingênuos. O velho claramente os enganou, fingindo sua morte com uma aparente autodestruição enquanto, na verdade, escapava. De fato, os jogos ninjas da Leaf só desperdiçam o futuro. Com esse pensamento, Sasuke continuou a observar o grupo. Logo, ele avistou uma mulher impressionante entre eles. Você não está morto? Sasuke não pôde deixar de perguntar. A mulher, com uma pinta de lágrimas sob o olho direito, parecia bastante charmosa. Ao ouvi-lo, ela se virou e, após uma breve pausa, sorriu brilhantemente. Você é aluno de Kakashi, Uchiha Sasuke, certo? Há quanto tempo? Você se lembra do meu nome? Anari. Sasuke respondeu enquanto memórias daquela missão passada surgiam em sua mente. Capítulo 72. Embora Sasuke carregasse um ódio profundo, sua vida não era desprovida de calor. Naruto, Sakura e seus colegas não precisam de mais menção. Ele também teve algumas experiências memoráveis com Kakashi. Por exemplo, junto com Naruto e Sakura, eles tentaram todos os métodos possíveis para ver como Kakashi ficaria sob sua máscara, o que sempre terminava em caos e nenhum resultado. Outra era que o eterno solteiro Kakashi parecia ter uma mulher de quem gostava. Sim, era a mulher na frente dele, Anari. Olhando para a mulher que supostamente roubou muitos segredos de Konoha, Sasuke disse: Kakashi disse que você estava morto. Foi isso que Kakashi relatou? Ele chegou a esse ponto. Anari, com uma lágrima que aumentava seu charme, se aproximou de Sasuke, sorrindo para o jovem de quem ela vagamente se lembrava. Sasuke conhecia o caráter de Kakashi. Ele não era do tipo que priorizava a beleza em detrimento dos interesses da vila. Foi o próprio Sasuke quem insistiu que Anari não poderia ser deixada ir, e Kakashi a perseguiu sozinho. Dadas as habilidades de Anari, escapar da perseguição de Kakashi era improvável. Mas ali estava ela. Havia apenas uma possibilidade. Anari havia enganado Kakashi com sucesso. Ela fez Kakashi acreditar que não era mais uma ameaça para Konoha, levando-o a deixá-la ir e relatar sua morte. Este foi realmente o caso. Anari expressou sinceramente a Kakashi seu cansaço da vida de espiã e seu desejo de recomeçar, vivendo em silêncio. Talvez ela realmente se sentisse assim naquele momento. Mas Kakashi, um eterno solteiro que dependia do paraíso Isha-Isha, como seu sustento emocional, não entendia nada sobre mulheres. Viver para a espionagem é meu destino. Anari gentilmente tirou a poeira do ombro de Sasuke, seus olhos refletindo uma pitada de nostalgia, e disse: uma vez eu disse a mesma coisa a Kakashi. Então, embora eu me arrependa de tê-lo enganado, não me desculpo. Além do mais, percebendo que Gensou havia terminado sua conversa com o ancião Muteni e estava olhando para eles, Anari curvou-se respeitosamente antes de dar a Sasuke um aviso sincero. Quanto mais bonita a mulher, menos você pode confiar em suas palavras. Lembre-se disso, Sasuke. Eu não preciso de mulheres. Sasuke zombou, virando a cabeça com desdém. Agora ele acreditava que não havia mulheres em seu coração, e sua espada seria naturalmente divina. Parece que vocês dois tiveram uma boa conversa. Esse é um ótimo começo para a integração, disse Gensou, se aproximando de Sasuke e Anari. Líder do clã, disse Anari com admiração nos olhos, dirigindo-se a Gensou. Muteni, que também veio, apresentou. Esta é Anari, a melhor agente de inteligência da Vila das Fechaduras. Graças a ela, obtivemos muitas informações cruciais e secretas de Konoha. Bom trabalho. Como ele precisava aprender mais sobre os assuntos internos de Konoha, Gensou assentiu para Anari. Vendo que Anari e Sasuke claramente se conheciam, ficou evidente que ela também apareceu na série original. No entanto, Gensou tinha pouca impressão dela. Afinal, Naruto era uma série longa, especialmente com vários flashbacks e histórias paralelas. Ele se lembrava principalmente dos personagens que apareciam com frequência. Mais tarde, liderado por Muteni, Anari e outros, Gensou levou Sasuke para a Vila das Fechaduras. Não parecia diferente das vilas do mundo exterior, mas como o nome indicava, cada casa na vila tinha uma fechadura grossa na porta, simbolizando sua determinação em proteger informações a todo custo. Além disso, como a Vila das Fechaduras era uma fachada para o clã Agoromo, ela também simbolizava a necessidade de proteger sua verdadeira identidade. Além das linhas escuras espalhadas por várias vilas ninjas e daqueles sem habilidades ninjas vivendo como pessoas comuns, a maior parte da força do clã Agoromo estava concentrada aqui. De certa forma, a Vila das Fechaduras era a sede do clã Agoromo hoje. Depois que Anari, cujo nome verdadeiro era Agoromo Anari, mostrou a vila a Sasuke, Gensou, sob a apresentação de Muteni, se encontrou com os membros do clã Agoromo na vila. O processo não precisou de muita elaboração. Assim como a Shirama era para o clã Senju e Madara era para o clã Uchiha, bem, talvez não esse último. Gensou era um símbolo de fé para o clã Agoromo. Principalmente depois de viver milagrosamente uma segunda vida, a admiração do clã por Gensou só aumentou. Depois de todas essas décadas, parece que o clã Agoromo está indo bem, suspirou Gensou após conhecer o último membro do clã. Ao chegar a este mundo, ele tratou a vida principalmente como um jogo, mas desde que se tornou o líder do clã, ele também assumiu responsabilidades. Depois de quase perder tudo, sua principal preocupação era o destino do clã Agoromo.
Vê-los agora o tranquilizou muito. Ao ouvir isso, Muteni se sentiu culpado e disse: sinto muito, líder do clã. O clã Agoromo não é tão próspero quanto era décadas atrás. Gensou acenou com a mão desdenhosamente. Ascensão e queda, fluxo e refluxo, é a ordem natural das coisas. Comparado ao agora extinto clã Uzumaki, ao clã Kaguya, ao clã Yuki, ao clã Senju com apenas seu nome restante, e ao clã Uchiha, o clã Agoromo está indo muito bem. A satisfação vem da comparação. Gensou notou que, embora muitos membros do clã viessem prestar homenagens, seus poderes variavam muito, com apenas 5 ou 6 tendo níveis de chakra de um Jonin. Embora nem todos tenham vindo, ainda havia um forte contraste com o clã Agoromo do período dos estados combatentes. Isso levou Muteni a se autoculpar. Afinal, ele havia vivenciado o auge do clã Agoromo. Gensou entendeu isso bem. A fragmentação e a dispersão pareciam uma boa ideia e de fato impediam o extermínio. Mas isso teve um custo alto. Depois que uma fundação milenar foi destruída, a restauração de sua antiga glória tornou-se impossível. Além disso, o treinamento ninja exigia recursos substanciais, tornando difícil para o clã Agoromo formar membros de elite como antes. Décadas de dispersão naturalmente enfraqueceram a força geral do clã. Se Gensou retornasse e encontrasse o clã Agoromo poderoso o suficiente para desafiar as 5 grandes vilas ninja, isso seria normal. Dado o estado atual, ele já estava bastante satisfeito. Além disso, seu retorno foi oportuno. Se tivesse passado mais uma década, os membros dispersos poderiam ter abandonado completamente o nome do clã. Durante décadas, o clã Agoromo não elegeu um novo líder, com os anciões assumindo o comando. Apesar das explicações oficiais, Gensou entendeu o significado mais profundo. Capítulo 73. Felizmente, tudo havia mudado. A partir do momento em que Gensou apareceu, os membros dispersos do clã Agoromo seriam reunidos em uma única entidade. Esse era o prestígio e o carisma do líder de clã mais forte em 1000 anos. Após aprender todos os detalhes atuais do clã Agoromo de Muteni e reivindicar a autoridade sem uma onda de emoção, Gensou olhou para o idoso Muteni e pensou em alguém. Um lampejo de tristeza rapidamente enterrado no fundo de seu coração. Ele suspirou levemente. Os membros do clã daquela época, agora você é o único que sobrou. Muteni permaneceu em silêncio. Depois de um momento ele falou em um tom seco, mudar e separar o clã não foi fácil. Durante o longo processo, doenças e morte sempre cobram seu preço. Durante o período dos estados combatentes, a expectativa de vida dos ninjas já era curta. Mesmo nos primórdios das aldeias ninjas, devido ao impacto do período dos estados combatentes. Muitos ninjas cujos corpos estavam feridos e com a vitalidade severamente esgotada não conseguiam desfrutar de alguns anos de paz antes de sucumbir à doença. Para viver tanto quanto os anciãos de Konoha, além de suporte médico substancial, o aspecto mais crucial era viver uma vida de luxo e conforto. A realocação do clã Agoromo naturalmente não foi pacífica, envolvendo muito derramamento de sangue e violência. Falando nisso, o clã Uchiha também desempenhou um papel significativo em nossa mudança, acrescentou Muteni. Gensou teve uma breve compreensão disso em Samui antes, mas os detalhes eram mais conhecidos por Muteni, que havia vivenciado isso em primeira mão. Muteni explicou, afinal, os clãs Uchiha e Agoromo foram aliados por muitos anos. Embora o contato tenha diminuído após o estabelecimento de Konoha, a amizade permaneceu. Além disso, houve casamentos frequentes entre os dois clãs. Embora não tenhamos pedido ajuda durante a realocação, o clã Uchiha ainda enviou alguns ninjas para nos ajudar. Konoha sabia disso? Gensou perguntou. Muteni balançou a cabeça não. Os Uchiha enviaram pessoas em segredo. Gensou entendeu agora. Era preciso admitir que os Uchiha, embora orgulhosos e aparentemente difíceis de conviver, eram amigos confiáveis. Se fosse qualquer outra pessoa, seu entusiasmo em ajudar o clã Agoromo teria deixado Muteni e outros desconfiados. Mas os Uchiha, se eles cobiçassem algo, eles tomariam pela força, não por engano. Além disso, grandes clãs sempre agiram com base em interesses. Entretanto, devido à natureza do Sharingan, os Uchiha muitas vezes deixam as emoções dominarem tudo, assim como ajudar secretamente o clã Agoromo sem a permissão de Konoha. Se Konoha tivesse descoberto isso, a situação política dos Uchiha na vila teria piorado. A razão pela qual os Uchiha ainda faziam isso não era por lucro, mas por causa da amizade de longa data e dos casamentos entre si, e pelo fato de que havia membros Uchiha casados com membros do clã Agoromo. Por exemplo, o nome de solteira da esposa de Muteni era Uchiha. Líder do clã, o jovem que você trouxe de volta dessa vez é o atual órfão Uchiha, Sasuke, certo? O que você planeja fazer com ele? Lembrando-se do beliscão secreto de sua esposa, Muteni perguntou cautelosamente. Vendo através da expressão de Muteni, Gensou acenou com a mão. Não se preocupe, você não terá que se ajoelhar em uma tábua de lavar quando chegar em casa. Samui, que representava o ramo Agoromo na Terra do Relâmpago, compartilhou sem reservas o fato de que Muteni tinha medo de sua esposa ao discutir o estado atual do clã Agoromo. Sasuke não é um prisioneiro aqui. Sua esposa e os outros podem visitá-lo se quiserem. Ao dizer isso, o rosto de Gensou demonstrou surpresa, assim como uma borboleta batendo suas asas na Amazônia causando um furacão no Texas. A dispersão e o desenvolvimento contínuo do clã Agoromo causaram efeitos borboletas significativos. Por exemplo, no ano assassino em que o clã Uchiha foi exterminado, alguns membros perceberam que algo estava errado e, por precaução,
contataram secretamente as linhas obscuras do antigo clã Agoromo, falsificando certidões de óbito de alguns membros Uchiha e contrabandeando-os para fora da vila até este lugar. Qual era o nome daquele Uchiha? Gensou perguntou. Uchiha Setsuna. Muteni respondeu com profunda nostalgia. Foi ele quem sugeriu ajudar o clã Agoromo e veio pessoalmente nos escoltar, nas ruas da Vila das Fechaduras. Sasuke, com as mãos nos bolsos, seguiu a Nari com uma expressão entediada enquanto caminhavam. Se pudesse, ele preferiria estar treinando em vez de vagar por esta vila, que era semelhante a Konoha, mas muito menor e menos próspera. Mas Gensou era diferente de Kakashi ou mesmo de Orochimaru. Ele não teve escolha a não ser seguir suas ordens. Outros podem guardar rancor em seus corações. Embora Sasuke fosse rebelde, ele obedecia de bom grado àqueles que realmente podiam fazê-lo se submeter. Aos olhos de Sasuke, Kakashi tinha habilidades medianas. Quanto a Orochimaru, ele escolheu segui-lo. Depois de caminhar um pouco, a Nari pareceu receber algumas instruções e levou Sasuke para longe da rua movimentada, em direção a uma mansão tranquila. Sasuke olhou em volta e perguntou casualmente, por que me trouxe aqui? A Nari se aproximou do portão, levantou a mão direita e fez um gesto convidativo. Alguém lá dentro quer ver você. Você me viu? Sem se preocupar em encontrar perigo no território de Gensou, Sasuke não hesitou, cruzou o portão e seguiu a Nari até uma sala. Vá em frente, tem uma surpresa esperando por você lá dentro. Conhecendo o passado de Sasuke, a Nari apontou para a porta, indicando que Sasuke entrasse sozinho. Olhando para o rosto bonito e sorridente de Nari, Sasuke, sem querer pensar demais, andou até a porta. Quando ele estava prestes a empurrá-la para abrir por algum motivo, sua mão parou, sentindo-se um pouco ansioso. Ele não conseguia explicar por que se sentia assim. Mas com a Nari observando-o atentamente, Sasuke não queria demonstrar hesitação. Com um bufo frio no coração, ele empurrou a porta com firmeza. Ranger, o som velho e estridente da porta ecoou. Ao entrar, Sasuke encontrou o quarto muito mais escuro. Ele não se importou e olhou para frente, avistando uma mulher idosa com cabelos pretos, exalando uma aura familiar, sentada no assento principal, olhando para ele com gentileza. Não apenas a mulher idosa. Sasuke notou cerca de uma dúzia de jovens homens e mulheres com cabelos e olhos pretos parados ao lado dela, nenhum ancião, nenhuma criança. Ao contrário da gentileza da senhora idosa, seus olhares variavam. Excitação, alívio, pena e até ódio. Sasuke não conhecia essas pessoas e não entendia suas aparências complexas. Até que a senhora idosa no assento principal, com uma postura elegante e digna, falou gentilmente com Sasuke. Criança, bem-vinda ao lar. Enquanto sua voz diminuía. Todos, inclusive a idosa, fecharam os olhos. No momento seguinte, pares de olhos vermelhos brilhantes do Sharingan se abriram na escuridão, brilhando intensamente. Capítulo 74. Na sala mal iluminada, uma dúzia de olhos do Sharingan brilhavam como as mais requintadas joias vermelhas, irradiando uma luz deslumbrante. Sasuke encarou a cena estupefato. Ele tinha inúmeras coisas que queria dizer, mas quando abriu a boca, de alguma forma esqueceu todas elas. Depois de fugir da aldeia, ele imaginou muitos cenários que poderia encontrar. Algumas boas, outras ruins. Mas ele nunca imaginou que a cena com a qual sonhava todas as noites durante 5 anos um dia apareceria tão vividamente diante dele. Uchiha. Uchiha. Inconscientemente, o Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke foi ativado, e lágrimas escorreram dos olhos que só derramavam sangue, nunca lágrimas. Em outras ocasiões, ele poderia ter se sentido envergonhado. Mas naquele momento, todo o seu ser estava cheio de alegria, e ele não prestou atenção a tais coisas. Como a Nari havia dito, isso foi realmente uma tremenda surpresa. Boa criança! Vendo as lágrimas de alegria de Sasuke e seu Sharingan de 3 Tomoe em exibição, a idosa, antes conhecida como Uchiha Anki e agora Goromo Anki, assentiu com satisfação. Bem-vindo ao lar, Sasuke. Este pode não ser o território do clã Uchiha, mas onde quer que haja membros do clã, é o lar, não é? Você é. Finalmente se recuperando, Sasuke tentou conter as lágrimas, mas sua voz ainda estava embargada. Como você vê, nós também somos Uchiha, transferidos para fora do clã antes da noite do massacre, disse uma gentil voz feminina ao lado dele. Sasuke se virou para ver uma jovem mulher com Sharingan de 3 Tomoe, um rosto marcante e familiar. Ela andou até ele, oferecendo-lhe alguns lenços de papel. Sasuke os pegou, prestes a dizer obrigado, quando uma voz menos educada, com um toque de intenção assassina, falou de repente do outro lado. Uchiha Sasuke. Quem é seu inimigo agora? Sasuke se virou e viu um homem Uchiha de aparência fria, com os braços cruzados, questionando com um tom severo. Sem hesitar, Sasuke cerrou os punhos e declarou firmemente, Uchiha Itachi. Aquele homem. Eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Ouvindo isso, o homem Uchiha encarou Sasuke por um tempo, então de repente sorriu, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. Ótimo! Esse é o verdadeiro espírito Uchiha. Estou ansioso pelo dia da vingança. Então, Sasuke, bem-vindo de volta ao clã Uchiha. Meu nome é Uchiha Zanki. Inicialmente, Zanki teve o maior problema com Sasuke, o irmão mais novo de seu inimigo e o único sobrevivente do clã Uchiha de Konoha. Entretanto, ao ver as chamas desenfreadas de vingança nos olhos de Sasuke, ele imediatamente mudou sua atitude e o aceitou. Com Anki e Zanki assumindo a liderança, os outros membros do clã Uchiha também começaram a falar, e a sala ficou animada. Eu sou Uchiha Yuka. Sasuke, deve ter sido difícil para você todos esses anos em Konoha.
É isso mesmo, Sasuke. Ao contrário de Itachi, que nunca nos considerou seus. Eu vejo o orgulho dos Uchiha em você. Eu, Uchiha Hiroshi, reconheço você. Sasuke, treine bastante. Um dia, mataremos Itachi juntos e vingaremos nossos inocentes membros do clã. Um por um, os membros do clã Uchiha deram tapinhas calorosos no ombro de Sasuke, demonstrando a verdadeira afeição dos Uchiha. Sasuke ficou comovido ao olhar para os bondosos membros do seu clã. Por muitos anos, ele pensou que era o único Uchiha restante. Solidão, isolamento e até desespero. Esses sentimentos o conectaram com Naruto, formando um vínculo. Mas naquele momento, Sasuke percebeu que havia encontrado seu lar novamente. Um lar acolhedor, gentil e ligado ao sangue. Ele ficou imensamente grato por ter escolhido deixar a vila naquela noite. Sasuke, não coloque muita pressão em si mesmo. Além da vingança, você também deve ter sua própria vida, a jovem que lhe entregou os lenços aconselhou com preocupação. Sasuke olhou para a jovem novamente. Ela sorriu gentilmente e se apresentou. Eu sou Uchiha Izumi. Sasuke, você se lembra de mim? Eu lembro. Sasuke assentiu com uma expressão complicada. Ele se lembrava agora. A mulher diante dele, Izumi, era aquela de quem Itachi gostava antes de tudo mudar. Você? Sasuke queria perguntar, mas não sabia como começar. Entendendo seus pensamentos, Izumi explicou. O ancião Setsuna percebeu os conflitos crescentes dentro da vila e do clã. Independentemente do sucesso para garantir a continuidade do clã Uchiha, ele secretamente arranjou para que alguns jovens Uchiha deixassem a vila e fossem para nosso aliado tradicional, o clã Agoromo, antes do golpe. Nós fomos os escolhidos. Olhando para trás, a decisão do ancião Setsuna foi correta. Itachi. Ela fez uma pausa. Depois de um momento, ela olhou para Sasuke, seus olhos firmes. Itachi é Itachi, e você é você. Não se preocupe em ser culpado pelos membros do clã Uchiha por ser seu irmão. Você, como nós, é um verdadeiro Uchiha, um verdadeiro vingador. Minha avó que me criou e minha mãe morreram na noite do massacre, mortas por Itachi. Eu as vingarei. Eu as vingarei. Eu entendo. Sasuke assentiu fortemente. A propósito, ainda posso te chamar de Izumi-nei? Claro. Vendo o sorriso familiar de Izumi, assim como ele tinha sido no passado. Sentindo a verdadeira dor, tristeza e raiva dos membros sobreviventes do clã. Nesse momento, o ódio de Sasuke por Itachi aumentou, percebendo que não apenas seus pais, mas os pais de muitos outros também haviam morrido horrivelmente. Eu vingarei o clã Uchiha. Eu matarei Itachi. Eu juro. Sasuke cerrou os punhos, gravando em seu coração a cena calorosa e animada dos membros de seu clã. Tal dor nunca mais deve recair sobre eles. O banquete de boas-vindas do clã Uchiha durou muito tempo. Tarde da noite. Sasuke, sorrindo mais do que nunca, abriu a porta, planejando encontrar um lugar tranquilo para relaxar seu rosto rígido. Sentindo algo, ele olhou para cima. Sob a lua crescente no beirado, Gensou permaneceu em silêncio, de costas para ele. Depois do calor, você ainda tem vontade de lutar? Gensou perguntou sem se virar. Os olhos de Sasuke se estreitaram, claro. Então que o teste comece. A figura de Gensou brilhou, desaparecendo na noite. Sem hesitar, Sasuke o seguiu imediatamente. Capítulo 75. Noite. Em um campo de treinamento na Vila das Fechaduras. Parado no centro, Gensou observou Sasuke alcançá-lo e disse calmamente, não se contenha, dê o seu melhor. Sabendo que Gensou estava realizando uma avaliação preliminar antes de dar aulas, e tendo vindo em busca de poder, Sasuke normalmente ficaria animado para atacar imediatamente. Mas dessa vez, ele não agiu imediatamente. Em vez disso, com respeito, ele se curvou para Gensou e expressou sua gratidão. Obrigado, Gensou-sama, por tudo que você fez pelos Uchiha. A partir de hoje, ele não era mais o órfão que se considerava. Gensou acenou com a mão desdenhosamente, foi a coisa certa a fazer. Além disso, ele olhou para Sasuke e instruiu. A partir de amanhã, estude a história do mundo ninja diligentemente. Sim, agora, Gensou tinha um status muito alto no coração de Sasuke. Se Kakashi tivesse dito para ele estudar história, Sasuke o teria ignorado. Mas se Gensou o instruísse, Sasuke trataria isso como uma missão e a completaria seriamente. O campo de treinamento logo ecoou com os sons do combate. No entanto, não demorou muito para que tudo se acalmasse. Sim, tarefa principal, dominar a escola ninja, concluído, parabéns ao anfitrião, depois de uma batalha árdua, o anfitrião finalmente derrotou Uchiha Sasuke, o melhor aluno da escola ninja, o órfão do prestigiado clã Uchiha, o poderoso portador do Sharingan e a reencarnação de Indra. Você se transformou com sucesso de um aluno obscuro e de baixo desempenho para o melhor aluno, alcançando o objetivo de dominar a escola ninja. No entanto, o verdadeiro caminho para superar os desafios está apenas começando. Estamos ansiosos para que o anfitrião saia do pequeno lago da escola ninja e alcance o grande objetivo de dominar todo o mundo ninja. Ouvindo o prompt de conclusão da tarefa do sistema em sua mente, Gensou olhou para Sasuke ofegante à sua frente, que mal tinha forças depois de apenas alguns minutos. Comparado a ele mesmo, que nem sequer moveu os pés. De fato, foi outra batalha muito árdua. Compreendendo bem o sistema, Gensou continuou a ler. Liquidação em andamento, recompensas da tarefa, insights de resistência ao Genjutsu, estilo de fogo, técnica da grande bola de fogo, estilo de fogo, técnica da flor da fênix, taijutsu de fluxo Uchiha, lembrete. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen tomou conhecimento do anfitrião.
Aviso: o conselheiro de Konoha Shimura Danzo tomou conhecimento do anfitrião. As recompensas da tarefa foram as esperadas para Gensou. Desde que o pacote de presente de novato forneceu habilidades muito básicas e práticas em vez de habilidades exageradas, Gensou sabia que as recompensas do sistema eram progressivas e realistas. Derrotar um genin não renderia recompensas de nível Kage, deixando de fora a natureza especial da tarefa do iniciante. Nas recompensas desta tarefa, as técnicas Fire Style e Uchiha Flow Taijutsu foram ignoradas. Quanto aos Genjutsu Resistance Insights, eles forneceram dicas sobre como combater o Sharingan Genjutsu, que, embora atualmente inútil para ele, ofereceu uma nova perspectiva e alguma inspiração. Analisando isso da perspectiva do sistema, minha força atual deve estar no nível Chunin, superando os professores da escola ninja, pensou Gensou. Chakra padrão de nível Chunin, Konoha Flow Taijutsu, técnicas de arremesso, esgrima Crescenmundense, além de Uchiha Flow Taijutsu e 2 jutsus de estilo fogo. Tal combinação já contava como um Chunin de elite, tornando fácil dominar a escola ninja. Além disso, o que significava que Hiruzen e Danzo tinham notado? O primeiro já estava morto. Não, pelo entendimento do sistema, não foi assim. Olhando da perspectiva do sistema, tudo fazia sentido. Então, parece que porque eu sou muito notável, atraí a atenção de Hiruzen, que frequentemente usa a bola de cristal para vigilância. Similarmente, Danzo, que tem muitos espiões na vila, também notou eu, e quer recrutar eu para Holt. Hiruzen, você vai se arrepender disso. Danzo, eu sou Hokage. Gensou conseguia imaginar Hiruzen e Danzo discutindo por causa dele no escritório do Hokage, com Danzo saindo furioso depois. Felizmente voltei há décadas, então não preciso lidar com aqueles dois velhos. Gensou balançou a cabeça e voltou à realidade. Sasuke, que estava completamente exausto, agora estava se levantando com dificuldade. Gensou olhou para ele e franziu a testa ligeiramente. Seus fundamentos são piores do que eu esperava. Ele falou sem rodeios, sem se importar com o orgulho sensível de Sasuke. Ao ouvir isso, Sasuke cerrou os punhos com força, seu rosto ficou sombrio. Não foi direcionado a Gensou, mas à sua própria inadequação. Embora orgulhoso e obstinado, Sasuke conseguia ouvir as palavras de uma pessoa verdadeiramente forte e estava disposto a enfrentar suas deficiências honestamente, em vez de enganar a si mesmo. Gensou continuou: parece que o nível de ensino na Academia Ninja de Konoha é mediano. Seu Sharingan de 3 Tomoe só demonstra esse tanto de poder, muito inferior ao Uchiha de 3 Tomoe que eu já vi. Você não pode nem se comparar a Madara antes dele despertar seu Sharingan. É bem sabido que Madara despertou seu Sharingan aos 15. Comparado a Sasuke, que evoluiu seu Sharingan para 3 Tomoe aos 12, é como comparar mediocridade à genialidade. Entretanto, as batalhas nunca são julgadas por dados superficiais. O resultado real é que o Madara não desperto poderia facilmente derrotar Sasuke. Gensou, que conhecia bem ambos, podia garantir isso. Madara, como em Uchiha Madara. O conhecimento de história de Sasuke era decente, já que Madara deixou uma impressão significativa no clã Uchiha de Konoha. Gensou assentiu. Após a queda do clã Uchiha de Konoha, Sasuke, você tem treinado e aprimorado as técnicas Uchiha e o Sharingan por conta própria, mas perdeu muita coisa. Nos próximos dias, deixe o Uchiha aqui completar o básico. A queda do clã Uchiha beneficiou muito Konoha. Séculos de terras, riquezas e jutsus acumulados foram todos tomados por Konoha. O único sobrevivente, Sasuke, ficou com uma nova casa, uma fortuna pessoal e alguns pergaminhos de Jutsu Uchiha. Sem todo o legado Uchiha e treinamento sistemático, até mesmo seu uso do Sharingan era difícil. Se não fosse pelo conhecimento de Orochimaru sobre o Sharingan e o uso contínuo de drogas proibidas, acelerando o crescimento de Sasuke de forma não natural, Sasuke levaria mais 10 anos para ser páreo para Itachi, que estava com uma doença terminal. Gensou não deixaria Sasuke seguir o caminho errado. Tanto o clã Uchiha quanto o clã Agoromo acumularam os melhores métodos para desenvolver talentos ao longo de 1000 anos. Embora limitado pela população e pelos recursos, a força geral do clã nunca poderia se igualar a uma vila ninja. Mas na educação individual de elite, superou em muito a eficácia do ensino das 5 grandes vilas ninja. Capítulo 76. Diante da ordem de Gensou de suplementar o básico primeiro, Sasuke não teve objeções e obedeceu. Quem o ensinou foi Izumi. Como alguém que também havia ativado o Sharingan de 3 Tomoe no começo, Izumi havia passado pelo treinamento completo de Elite Uchiha. Com conhecimento sólido em todos os aspectos e meticulosidade única, ela era a candidata mais adequada dentro dos Uchiha. Assim, deixando Sasuke de lado sem muita atenção, Gensou começou a cuidar de vários assuntos internos do clã Agoromo. Como líder espiritual e real, seu reaparecimento levou os vários ramos do clã Agoromo, que estavam desenvolvendo um senso de independência, a rapidamente unificar seus pensamentos e se reintegrar em um todo. Nesse aspecto, como líder do clã, Gensou tinha muito trabalho a fazer, entendendo toda a situação do clã Agoromo e sabendo exatamente quanto poder ele tinha à sua disposição. Os benefícios de ter uma força de apoio foram perfeitamente demonstrados durante a busca anterior por Shin e a investigação dos movimentos de Sasuke. Falando de Shin, Gensou deixou de lado os arquivos ultrasecretos dos membros do clã Agoromo e olhou para Li, que estava temporariamente agindo como sua secretária, perguntando: como está Shin, que eu pedi para você trazer de volta da última vez? Ele continua em estado de detenção, respondeu a Nari, vestida com um kimono branco como a neve e parecendo muito elegante.
Além disso, extraímos informações muito importantes de suas memórias. A Nari já havia preparado um pergaminho registrando as informações sobre Shin e o entregou a Jensou. Jensou pegou, abriu e viu informações detalhadas sobre a identidade de Shin como líder do País do Céu, o número de ninjas do céu restantes, suas armas e os chamados Zero Caudas. Jensou olhou para Nari, que estava respeitosamente com as mãos cruzadas sobre o abdômen, pensando nas informações que havia lido sobre ela antes. Essa mulher, que parecia uma Yamato Nadesico por fora, era na verdade uma ninja de inteligência formidável. Sua técnica única de selar os olhos, que usava os olhos para formar selos, deixou até Jensou surpreso depois que ele aprendeu sobre isso. Como especialista em inteligência, Yamanaka Inoishi caiu em suas mãos, incapaz de extrair qualquer informação útil e sem saber. Teve todas as informações confidenciais em sua mente copiadas. Isso deu a Jensou uma compreensão mais profunda de Konoha. Portanto, nunca se deve subestimar os outros. Entre muitos ninjas, sempre havia talentos que até ele admirava. Deixe os ninjas celestiais de lado por enquanto. Não há necessidade de agir contra eles. Jensou pousou o pergaminho e balançou a cabeça ligeiramente. Embora Shin tenha sido capturado por causa de suas andanças de longo prazo no mundo ninja e por segredo, os Sky Ninjas raramente o contatavam. Não havia necessidade de se preocupar com a captura do líder expondo a situação. O próprio Jensou não tinha uma opinião muito boa sobre os Sky Ninjas, já que sua abordagem inicial a Shin foi meramente por suas técnicas médicas proibidas. Quanto ao Zero Tails, que foi considerado a besta com cauda sem cauda, ele não se importou, considerando que ele nem mesmo levava as verdadeiras bestas com cauda a sério. No entanto, independentemente dos Zero Tails ou dos Sky Ninjas que odiavam Konoha e as 5 grandes nações, eles eram, no fim das contas, uma força. Quando chegasse a hora certa, ele usaria essa peça de xadrez. Por enquanto, eles estavam escondidos silenciosamente por tantos anos sem serem descobertos pelas principais vilas ninjas. Deixe-os continuar assim. Anari, faça um pouco de chá. Enquanto Anari o servia meticulosamente, Jensou pegou outro documento e continuou com sua rotina diária como líder do clã. 7 dias depois, no campo de treinamento de Lock Village, Sasuke estava se movendo em alta velocidade através de uma série de armadilhas preparadas especificamente para ele. Um grande número de kunai, shuriken e fios de aço foram disparados contra ele de vários ângulos difíceis. Sasuke abriu seu Sharingan, movendo-se fluidamente e fazendo ações evasivas que pessoas comuns não poderiam imaginar. Simultaneamente, ele puxou o shuriken de sua bolsa ninja, aparentemente espalhando-as aleatoriamente, mas na verdade colidindo com as kunai e shuriken que chegavam com cálculos precisos, criando choques contínuos no ar. Din din din, o som claro de metal colidindo era como uma bela melodia tocando por um longo tempo, como esperado de um Uchiha. Fora do campo, Anari, que havia seguido Jensou, bateu palmas levemente. Ao lado dela, Izumi, que tinha um comportamento calmo apesar de sua aparência jovem, disse calmamente: "Este é o padrão que um Uchiha deve ter." Comparado a quando chegou pela primeira vez, Sasuke havia feito um grande progresso. As falhas e lacunas que ele tinha anteriormente foram rapidamente preenchidas sob a orientação dela, como esperado de seu irmão, igualmente talentoso. Em pouco tempo, a dança deslumbrante das ferramentas ninja no campo chegou ao fim. Sasuke permaneceu em silêncio, sem nenhum dano em seu corpo. Centrados ao redor dele, em um raio de 10 metros, várias ferramentas ninja estavam ordenadamente embutidas no chão, formando um arranjo aparentemente padronizado. Jensou-sama. Izumi olhou para Jensou seriamente. A força de Sasuke foi solidificada novamente. Melhorias futuras exigirão treinamento de longo prazo. Eu entendo. Jensou assentiu, caminhou até Sasuke e, sem desperdiçar palavras, entregou-lhe 2 pergaminhos. Um é o método de treinamento para o Chidori String, e o outro é a pesquisa sobre a forma e a natureza da transformação do chakra de fogo e relâmpago. Sua tarefa por um longo tempo é dominá-los. Se houver algo que você não entenda, pode vir até mim. Claro, espero que quanto menos vezes você perguntar, melhor. Ao contrário de muitos professores que reclamavam de não encontrar alegria em ensinar alunos talentosos, Jensou preferia alunos que pudessem aprender sozinhos. Assim como ele, que conseguia aprender observando uma vez, sem incomodar os outros. Samui foi semelhante. Ele só precisava mencionar algo 1 ou 2 vezes, e ela poderia obter insights e compreendê-lo completamente. Ele acreditava que Sasuke seria o mesmo. Obrigado, Jensou-sama, com certeza vou conseguir. Sasuke aceitou educada e solenemente os 2 pergaminhos inestimáveis. Em tão pouco tempo ele sentiu um progresso que nunca havia experimentado em Konoha. E isso sem que Jensou interviesse pessoalmente. Ele antecipou ansiosamente o conhecimento que Jensou realmente transmitiria. Sasuke estava bem ciente de que esse seria seu verdadeiro meio de derrotar Itachi. Espere só. Itachi. Um dia, eu vingarei meus pais, a mãe e a avó de Izumi, e todos os Uchiha que morreram naquela noite. Com o coração ardendo de paixão e ódio, Sasuke jurou para si mesmo. Boa sorte. Embora, independentemente da força de Sasuke, o destino de Itachi fosse perder para ele, Jensou não revelaria isso e acabaria com o ânimo de Sasuke. Depois de dar um tapinha no ombro de Sasuke, a figura de Jensou brilhou e desapareceu do local. Mais tarde, ele apareceu em frente a um cemitério. Depois de ficar ali por um longo tempo, Jensou organizou seus pensamentos e voltou à realidade. Agora que as coisas estavam quase resolvidas, depois que os retoques finais estivessem prontos, seria a hora de partir para Konoha.
Capítulo 77. Din, din, din. Os sinos de vento de despedida balançavam ao vento na ponte de aço. É até aqui que posso te levar. Jensou colocou seu chapéu de bambu, vestiu-se como um viajante e acenou para Muteni e os outros. Líder do clã, você tem certeza de que não precisa de subordinados para acompanhá-lo? Se você acha que é muita gente, leve apenas 2 pessoas. Uma para cuidar de suas necessidades diárias e outra para lidar com tarefas menores, disse Muteni, olhando para Nari e Izumi, que estavam lá especificamente para esse propósito. Jensou acenou com a mão, rejeitando as boas intenções de seus subordinados. Estou me infiltrando em Konoha, não vou lá para aproveitar a vida. Além disso, a Nari já estava nos registros de Konoha. E quanto a Izumi, o nome Uchiha por si só a destinou a não retornar a Konoha. Ao ouvir isso, a Nari manteve um sorriso gentil, assim como sempre fazia ao interagir com Jensou, cumprindo completamente seus deveres sem precisar de nenhum lembrete. Izumi, no entanto, ficou comovida. Tantos anos se passaram, que as pessoas em Konoha não me reconheceriam mais. Se possível, ela realmente queria voltar e prestar pessoalmente homenagens à sua mãe, avó e aos membros do clã. Afinal, todos esses anos, além de Sasuke, provavelmente não havia ninguém na vila que visitasse seus túmulos. Jensou balançou a cabeça. Embora se diga que as meninas passam por mudanças significativas à medida que crescem, não se deve subestimar os profissionais que estão sempre alertas. Seja paciente. Um dia, todos vocês retornarão para lá. Jensou abaixou o véu de seu chapéu de bambu, despediu-se pela última vez e então deixou a vila, indo em direção a Konoha. Os objetivos desta viagem incluíam não apenas buscar o ninjutsu médico de Konoha e resolver completamente o chakra senjutsu que estava presente nele há décadas devido à técnica proibida, mas também considerações para completar sua alma. Konoha era de fato um tesouro que valia os esforços repetidos de Jensou. Velho amigo Hashirama, fique tranquilo, desta vez verei como Konoha está agora, depositarei flores em seu túmulo e lhe contarei sobre a situação atual de Konoha. Não me agradeça. Afinal, nesta era só eu ainda estou vivo. Jensou suspirou, todo o seu corpo se transformando em uma linha preta, movendo-se rapidamente pela densa floresta. Ao mesmo tempo, não muito longe, em outra parte da mesma floresta, 4 ninjas que não eram das 5 grandes nações, também se moviam rapidamente pela floresta, mas sua direção não era para Konoha. Acelere! Finalmente conseguimos a localização do Jinchuriki de uma cauda, não podemos deixá-lo escapar. Dizem que o lendário Agoromo Jensou foi confirmado como ressuscitado. Então a lenda de longa data da nossa vila sobre a ressurreição do ancestral definitivamente não é apenas um boato. O homem chamado Ki disse animadamente. A única mulher entre os 4, Kujaku, cerrou os punhos e disse igualmente animada, desta vez, definitivamente reviveremos o ancestral. O tão esperado desejo da vila se tornará realidade em nossas mãos. Naquela época não seremos mais uma pequena vila ninja criando ferramentas para 5 grandes vilas ninja. O ancestral nos levará à vila das ferramentas ninja, a glória, conquistará 5 grandes vilas ninja e dominará o mundo ninja inteiro. Então o que estamos esperando? Vamos derrubar aquele garoto Gaara e reviver o ancestral. Higan, que também era uma criança, riu arrogantemente. Finalmente a corpulenta Suiko falou calmamente, embora Suna esteja atualmente instável internamente, deixando sua guarda no Jinchuriki de uma cauda relaxada. Não devemos subestimar a existência da besta com cauda. Devemos planejar nossas ações cuidadosamente antes de fazer um movimento. Kiku, Jaku, Higan e Suiko. Esses 4 eram os homens dos 4 símbolos celestiais da Vila Ninja das Ferramentas. Como renomados mestres da forja de ferramentas ninja no mundo ninja, eles tinham fama considerável. A razão pela qual eles se reuniram agora e voltaram seus olhos para Suna e seus Jinchuriki de cauda única foi por causa da notícia da ressurreição de Jensou, que os estimulou a agir para implementar seu plano há muito reprimido de ressuscitar o ancestral. O sucesso desse plano dependia de ter uma vasta fonte de chakra como suprimento de energia. A melhor escolha foi, sem dúvida, uma besta com cauda. Entretanto, dada a força da Vila Ninja das Ferramentas e dos homens dos 4 símbolos celestiais, as chances de localizar e derrotar os Jinchuriki das principais vilas ninja eram pequenas. Desta vez, devido à instabilidade interna de Suna e ao fato de que o Jinchuriki de uma cauda era um jovem garoto em uma missão fora da vila, eles ousaram prosseguir com seu plano há muito reprimido. Uma vez bem-sucedidos, eles não viveriam mais sob a opressão das 5 grandes vilas ninja, trabalhando incansavelmente por pouco pagamento. Pensando nas brilhantes perspectivas do futuro, que assentiu pesadamente, Suiko está certa. Devemos garantir que nada dê errado na captura do Jinchuriki de uma cauda. Primeiro, devemos observar e ver se aquele garoto Gaara tem alguma fraqueza. Isso é necessário? Podemos simplesmente atacar juntos Higan, confiante em suas ferramentas ninja avançadas, disse com desdém. Kujaku assentiu seriamente, é necessário. Com uma votação de 3-1, o plano foi aprovado. Higan só conseguia brincar de mau humor com a lâmina oculta presa a olho de dragão em sua mão. De repente, ele pensou em algo e perguntou curiosamente, quem você acha que é mais forte, o ancestral ou Jensou, já que eles são da mesma era? Ki, que tinha admiração sem limites pelo ancestral, respondeu sem hesitação, claro, é o ancestral. Mas,
Gensou era claramente mais famoso naquela época, argumentou Higan, que hesitou, e Kujaku rapidamente explicou. Isso é porque o ancestral não se importava com a fama. Ele passou a maior parte do tempo se concentrando em forjar as ferramentas ninja definitivas. Caso contrário, o ancestral teria feito um nome para si mesmo não menos do que Gensou ou Hashirama. Exatamente. Que acrescentou. O ancestral não teria dito à vila para se preparar para a guerra contra as 5 grandes vilas ninja quando ele retornasse se ele não tivesse o poder para apoiá-lo. Entendo, os olhos de Higan brilharam, ansiosos para testemunhar a grandeza do ancestral. Nesse momento, Suiko, que estava em silêncio, falou de repente. Alguém está se aproximando. Que franziu a testa levemente. Ignore-os, a missão é a prioridade. O intruso tem um chakra enorme, disse Suiko, tocando a armadura de buracos infinitos em seu corpo que poderia absorver chakra, e seus olhos brilharam. Os olhos de Ki também brilharam. Pare. Cerque-o. Os 4 símbolos celestiais. Os homens imediatamente mudaram de direção. Gensou olhou para cima e viu 4 ninjas usando faixas desconhecidas cercando-o com expressões ansiosas e animadas. Capítulo 78. Não tenho certeza se os homens dos 4 símbolos celestiais não verificaram a sorte antes de partir, mas quando Gensou estava caminhando pacificamente pela floresta, ele de repente percebeu que os 4 ninjas que deveriam ter passado por ele agora o cercavam, olhando para ele como se fossem uma presa. O mundo ninja é tão inseguro hoje em dia? Gensou levantou seu chapéu de bambu, balançou a cabeça calmamente e olhou para os 4 caras segurando estranhas ferramentas ninja. Sem saber quem era a pessoa sob o chapéu de bambu, Suiko, sentindo que tinha tirado a sorte grande, tocou sua armadura de buracos infinitos, que podia absorver e sentir chakra, e disse animadamente, é esse. Minha armadura sente uma grande quantidade de chakra nele, atendendo perfeitamente às nossas necessidades. Sério? Isso é ótimo. Que riu com vontade, o ancestral está nos protegendo. Isso é realmente o destino. Era como ganhar um travesseiro quando estávamos sonolentos. Os homens dos 4 símbolos celestiais nunca esperaram encontrar alguém que pudesse levar adiante seu plano de ressuscitar o ancestral de forma tão significativa enquanto viajavam pela vasta floresta. Quanto ao fato de que esse estranho possuía uma grande quantidade de chakra e provavelmente não era fraco, o que há de errado? Em comparação a enfrentar o notório Jinchuriki e a Vila Suna atrás dele, os homens dos 4 símbolos celestiais preferiram lidar com esse estranho convenientemente encontrado. Não importa sua origem, depois de lidar com ele naquela floresta, o mundo exterior não teria ideia do que aconteceu. O que estamos esperando? Vamos capturar esse cara e reviver o ancestral. Higan, ansioso por uma briga, sacou sua lâmina oculta presa a olho de dragão. Reviver? Assim que Gensou estava prestes a espantar as moscas que o cercavam, ele de repente se interessou ao ouvir a menção de uma ressurreição. Ele perguntou, parece que você planeja reviver alguém? Ao ouvir isso, Ki deu um sinal a Kujaku. Kujaku entendeu, levantou o queixo orgulhosamente e disse, estranho, você deveria se sentir honrado em participar do renascimento do nosso ancestral. Gensou riu, nem todo mundo pode ser revivido. Encontrando um grupo na estrada, e eles falam sobre reviver algum suposto ancestral? Quando a ressurreição se tornou tão trivial? Isso realmente desvalorizou a palavra ressurreição. Ao ouvir o comentário de Gensou, o rosto de Kujaku ficou vermelho de raiva, tolo e ignorante. Nosso ancestral era uma figura lendária como a Goromo Gensou e Senju Hashirama. Se Gensou pode ser revivido, nosso ancestral também pode. Como eu. Gensou coçou o queixo. Além de Senju Hashirama e Uchiha Madara, ele não tinha ouvido falar de ninguém que fosse igual a ele naquela época. Qual é o nome do seu ancestral? Gensou perguntou curiosamente. Poderia realmente haver talentos ocultos no mundo ninja? Kujaku estava prestes a responder, que de repente bateu palmas e gritou, ferramenta ninja, prisão de ferro. Em um instante, barras de ferro incrivelmente resistentes dispararam do chão ao redor de Gensou, formando uma prisão de ferro oval e hermética, prendendo-o completamente lá dentro. Nós o pegamos. Eu não esperava que fosse tão fácil. Ki suspirou aliviado, vendo Gensou preso pela ferramenta ninja. Higan, parecendo desapontado, guardou sua Dragon Eye Fan Hidden Blade. O quê? Eu pensei que haveria uma grande luta. Não esperava que esse cara fosse tão fraco. Vamos nos apressar e reviver o ancestral. Kujaku pediu impacientemente. Ki estava prestes a concordar quando uma voz veio de dentro da prisão de ferro. Então, você pode me dizer quem é seu ancestral agora? Gensou bateu na prisão de ferro que o prendia, aparentemente despreocupado, e continuou a perguntar. Ao ouvir o tom calmo vindo de dentro da prisão, Ki sentiu um mal-estar repentino. Ele balançou a cabeça rapidamente e disse friamente, você verá por si mesmo em breve. Com isso, Ki formou selos de mão. No segundo seguinte, a prisão de ferro tremeu violentamente. Gensou sentiu seu chakra sendo rapidamente absorvido pelas paredes de ferro que o cercavam. Um ritual de ressurreição que requer chakra? Gensou observou calmamente. Se não fosse por querer ver do que se tratava a ressurreição desse suposto ancestral, ele poderia facilmente escapar desses pequenos truques dos homens dos 4 símbolos celestiais. Como se ouvissem seus pensamentos, os homens dos 4 símbolos celestiais não o fizeram esperar muito. Breve. Vendo a prisão de ferro preenchida com uma quantidade visível de chakra azul, que não hesitou mais. Ele bateu as mãos no chão, invocando um caixão. Ancestral, por favor, atenda nosso chamado e ressuscite completamente. Sob a orientação de Ki, uma grande quantidade de chakra absorvido fluiu para o caixão.
Com um estrondo, a tampa do caixão se abriu, revelando um velho cadáver dentro. Jensou olhou para ele. Quem é esse cara? Ele esperava reconhecer a pessoa que os homens dos 4 símbolos celestiais estavam exaltando, mas não se lembrava da figura. Neste momento, os homens dos 4 símbolos celestiais não pararam suas ações. Depois que uma grande quantidade de chakra foi derramada no corpo do ancestral, os 4 formaram selos de mão simultaneamente. No segundo seguinte, as 4 ferramentas ninja de alto nível, a lâmina oculta presa do olho do dragão, a armadura do buraco infinito, as espadas gêmeas Kujaku e a espada de luz, de repente se destacaram e voaram em direção ao corpo do ancestral. Não apenas isso, mas que também executou uma técnica secreta, sacrificando sua própria vida sem hesitação. Depois de um clarão de luz brilhante, o caixão desapareceu. Em seu lugar estava o ancestral, agora com aparência jovem, usando as 4 ferramentas ninja e flutuando no ar. Anos de esforço finalmente deram frutos. Ninja World, estou de volta. O ancestral da Vila dos Ninjas das Ferramentas, um homem chamado Seimei, abriu os olhos e olhou ao redor com grande emoção. Kujaku, Higan e Suiko imediatamente se ajoelharam, seus olhos cheios de fervor e reverência, e o cumprimentaram. Saudações, ancestral Seimei. Seimei olhou para os 3 e assentiu satisfeito. Meus descendentes, vocês fizeram bem. A partir de hoje, liderarei a Vila Tu Ninja para conquistar as 5 grandes nações e alcançar o auge do mundo ninja. Kujaku, Higan e Suiko tremiam de excitação. De fato, assim como o ancestral havia dito antes, seu retorno marcou a ascensão da Vila dos Ninjas Ferramentas ao auge do mundo ninja. Eles estavam prestes a jurar lealdade à grande visão de Seimei quando uma risada inoportuna soou. Seimei e os 3 se viraram para olhar. Jensou, ainda dentro da prisão de ferro, sorriu levemente e disse: conquistar as 5 grandes nações? Seimei. Ferramentas ninjas são interessantes, acho que me lembro de quem você é. Capítulo 79. Não havia uma vila ninja de ferramentas durante o período dos estados combatentes. Em vez disso, havia um grupo de artesãos especializados em fazer ferramentas ninja para vários clãs. No entanto, esses artesãos estavam dispersos e não tinham influência. Jensou conseguiu se lembrar de Seimei porque alguém responsável pela compra de ferramentas ninja em seu clã mencionou um artesão chamado Seimei que tinha excelentes habilidades, oferecia preços acessíveis, sugerindo que eles comprassem mais dele no futuro. Na época, ele apenas assentiu casualmente e não prestou muita atenção. Isso era tudo que ele sabia sobre Seimei. Ele só tinha ouvido o nome uma vez e nunca o conheceu. Jensou olhou para Kujaku. Então, o que ela quis dizer ao afirmar que Seimei era uma figura lendária no mesmo nível de Jensou e Hashirama? Jensou agora entendia profundamente como a história podia exagerar os feitos dos ancestrais ao longo do tempo. Um homem moribundo ousa falar com tanta arrogância. Kujaku olhou furioso para Jensou, prestes a dar uma lição naquele sujeito desrespeitoso para o ancestral. Seimei parou e olhou para Jensou, com seu chapéu de bambu surpreso. Eu pensei que meu poder viria de uma besta com cauda, mas veio de um humano. Um descendente impressionante de fato. Pelo que você disse, você me conhece? Conhece você? Se ouvir algum nome aleatório conta como saber, então sim, disse Jensou enquanto caminhava para a prisão de ferro. Já viu bastante desse show. Entendo sua suposta ressurreição. É hora de acabar com essa farsa. Jensou estendeu um dedo, e lava derretida fluiu dele, corroendo a prisão de ferro. Kujaku e os outros estavam prestes a repreender Jensou por seu desrespeito ao ancestral. Chiado, chiado. O som de altas temperaturas derretendo metal soou. Suas pupilas se encolheram em descrença enquanto observavam a prisão de ferro derreter instantaneamente. Como isso é possível? Suiko, ciente da resistência da prisão de ferro, não conseguia acreditar que a pessoa lá dentro a havia quebrado tão facilmente. Seimei franziu a testa e aumentou sua absorção do chakra de Jensou. Para sua surpresa, no segundo seguinte, ele não apenas parou de absorver o chakra de Jensou, como Jensou absorveu uma boa parte dele de volta. Suspenso no ar, Seimei tremeu. Ele rapidamente cortou sua conexão com a prisão de ferro. Logo, a prisão de ferro derreteu completamente e virou ferro fundido, derramando-se no chão. Jensou saiu calmamente. Passo, passo, passo. Os passos leves inexplicavelmente trouxeram imensa pressão para Kujaku e os outros, mesmo que o poderoso Seimei estivesse ao lado deles. Quem exatamente é você? Seimei perguntou seriamente, percebendo que a situação era terrível. Quem sou eu? Por que você não vê por si mesmo? Embora, com seu status naquela época, você pode me reconhecer? Jensou disse enquanto uma brisa soprava o véu de seu chapéu de bambu, revelando seu rosto jovem. Num instante, Kujaku e os outros tremeram, demonstrando extremo choque. O normalmente arrogante Higan gaguejou. Você é Agoromo. Como membros de alto escalão de uma pequena vila ninja, e com a estátua de Agoromo Jensou no Vale do Fim há anos. Eles tinham canais para obter a verdadeira imagem de Jensou e conheciam bem sua aparência, especialmente após o recente alvoroço sobre sua ressurreição. Mas eles nunca esperaram conhecer Jensou, a pessoa que inspirou sua missão. E eles até o consideraram uma presa. O nome tem peso. Uma sensação de desespero tomou conta instantaneamente dos 3 homens símbolos celestiais restantes. Você é Agoromo Jensou? O rosto de Seimei se contraiu, cheio de descrença. Na verdade, ele nunca tinha visto Jensou pessoalmente.
Mas para sobreviver ao período dos estados combatentes sem ofender indivíduos poderosos e colocar seu clã em risco, ele precisava de um olhar atento. Figuras como Agoromo Gensou, Senju Hashirama e Uchiha Madara eram o escalão superior de indivíduos que nunca se ofendiam devido ao seu imenso poder pessoal e de clã. Embora os retratos daquela época fossem abstratos, no momento em que Seimei viu Gensou, ele sentiu uma familiaridade inexplicável. Quando Higan disse Agoromo, ele entendeu instantaneamente. Agoromo Gensou? Você não morreu? Como pode estar vivo agora? Seimei ficou perplexo. Suiko explicou rapidamente. Assim como você, ancestral, Agoromo Gensou também ressuscitou recentemente. Ele ressuscitou também? Seimei ficou surpreso. Também ressuscitou? Por favor, não desvalorize o conceito de ressurreição. Gensou balançou a cabeça e olhou para Seimei. Seimei, você deveria saber que o seu verdadeiro eu está morto há muito tempo. O que está aqui agora é apenas uma ferramenta ninja especial carregando a vontade e as memórias de Seimei, herdando seu nome. Tendo passado pessoalmente pelo processo de ressurreição, Gensou estava bem ciente de sua dificuldade. As ações recentes dos homens dos 4 símbolos celestiais nunca poderiam reviver uma pessoa real. A razão pela qual Seimei estava ali era porque seu corpo havia se tornado uma arma. Uma arma criada pelo próprio Seimei, que transformou completamente seu corpo. Os 4 símbolos celestiais homens ativaram a ferramenta ninja definitiva criada por Seimei. Ouvindo isso, Seimei fez uma pausa e então disse calmamente. O maior desejo de Seimei era abandonar sua carne inútil e se tornar a ferramenta ninja definitiva no caminho do artesanato. Ele conseguiu, então eu sou Seimei. A verdade era clara. Os 4 símbolos celestiais os homens ressuscitaram a ferramenta ninja definitiva que incorporava a essência de Seimei. Naquela época até sapos podiam treinar, uma ferramenta ninja falante não era nada surpreendente. Em certo sentido, esse foi de fato o renascimento de Seimei. Agoromo Gensou, nós dois somos pessoas do passado. Você está interessado em unir forças para conquistar o mundo ninja atual? Seimei convidou de repente. Inicialmente, o nome Gensou o intimidou. Mas ele rapidamente percebeu que agora era uma poderosa ferramenta ninja definitiva, não mais o artesão impotente do passado, e não tinha motivos para temer Gensou. Assim, ele estendeu o convite. Ele se lembrava corretamente, Gensou também teve conflitos com as 5 grandes nações. Unindo forças? Conquistando o mundo ninja? Gensou olhou para Seimei, riu e disse, você não está se superestimando? Além disso, prefiro eliminar você do que me juntar a uma figura desconhecida. Afinal, se eu deixar você solto no mundo ninja e você for derrotado facilmente, isso manchará muito a reputação de verdadeiros ressuscitados como eu. Capítulo 80. O título da pessoa que viveu uma segunda vida não pode ser manchado. Seimei, essa pessoa pseudo-ressuscitada que não tinha consciência de sua própria força, não era alguém que Gensou poderia deixar passar vergonha por aí. Além disso, se ele se lembrava corretamente, Seimei e seus discípulos tinham a intenção de usá-lo como uma bateria de chakra. Gensou não desperdiçou mais palavras. Ele deixou o véu de seu chapéu de bambu cair de volta e começou a caminhar em direção a Seimei e seu grupo. Ele parecia andar casualmente sem nenhuma defesa, mas isso instantaneamente transformou Kujaku, Higan e Suiko em pássaros assustados, fazendo-os dar um grande passo para trás com medo. Por que você está em pânico? Eu estou aqui. Seimei repreendeu. E daí se ele ressuscitou? Este não é mais o período dos estados combatentes. A era da Vila das Ferramentas Ninja e das Ferramentas Ninja definitivas chegou. Ao ouvir isso de seu reverenciado ancestral, os 3 trocaram olhares, sentindo-se envergonhados de sua covardia anterior. Recuperando a confiança, eles resolveram ter um bom desempenho diante de seu ancestral. Svi, Svi, Svi. Embora não tivessem mais suas melhores ferramentas ninja, os 3 acreditavam que poderiam se defender contra Gensou por algumas rodadas. Eles se moveram como um, atacando Gensou. Rugido. Suiko rugiu para se animar e desferiu um soco forte. Gensou nem olhou, ele estendeu a mão esquerda e o deteve. Suiko tentou se mover, mas de repente percebeu que seu chakra estava saindo dele e indo para a palma de Gensou de forma incontrolável. Suiko sempre foi aquela que absorvia o chakra dos outros e nunca pensou que passaria por isso. Sem nem mesmo um grunhido, ele caiu mole. Gensou jogou Suiko para longe como se fosse lixo, então agarrou Kujaku e Higan, absorvendo seu chakra sem esforço, e continuou caminhando em direção a Seimei. Ao ver Gensou tratá-lo como se não fosse nada, Seimei sentiu como se estivesse de volta ao período dos reinos combatentes, tremendo sob a sombra da lâmina de um ninja, cheio de medo e ansiedade. Não, este não é mais o período dos estados combatentes. Eu, Seimei, evoluí para a ferramenta ninja definitiva. Não preciso temer ninguém. Em vez disso, todos devem temer a mim. O rosto de Seimei se contorceu de raiva e ele abriu bem os braços. Vento de 1000 vendavais. Com um uivo agudo, um tornado violento foi criado pela ferramenta ninja suprema, avançando em direção a Gensou. Gensou levantou as pálpebras e deu um soco. Bum! Foi como se ele tivesse atingido algo tangível. O tornado se dissipou instantaneamente. Como isso é possível? Seimei não conseguia acreditar que seu ninjutsu tinha sido anulado tão facilmente. De novo. Liberação de vento, canhão de ar de aço. Seimei acenou com a mão, lançando 3 balas de alta pressão de vento, do tamanho de uma bola de beisebol, que voaram em direção a Gensou com um estrondo sônico penetrante. Os músculos da mão direita de Gensou foram ativados e com 3 socos casuais, ele destruiu o canhão de ar de aço. Por quê?
Por que ele é tão forte? Eu já vi ninjas do período dos estados combatentes antes. Seimei começou a duvidar de suas escolhas de vida. Mas quando Jinsou se aproximou, Seimei reuniu sua determinação, e a lâmina em suas costas, alimentada por chakra, transformou-se em 3 espadas de dragão flexíveis e retráteis, apunhalando Jinsou de 3 direções. Jinsou balançou a cabeça e deu um passo à frente. No instante seguinte, as lâminas erraram completamente. Antes que Seimei pudesse reagir, Jinsou apareceu na sua frente como um fantasma, pressionando a palma da mão direita contra o peito de Seimei e disse calmamente: os artesãos devem se concentrar em forjar ferramentas, não em sonhar acordados. Com isso ele aplicou pressão. Seimei não teve tempo de reagir antes de ser lançado para trás, como se tivesse sido atingido por um caminhão pesado. Bum, 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 árvores quebradas ao meio. O solo foi escavado com uma longa trincheira. Depois de voar quase 100 metros, Seimei finalmente parou, seu corpo meio enterrado na terra, parecendo completamente machucado. Embora uma ferramenta ninja não pudesse sentir dor, vendo o grande amassado em seu peito, Seimei balançou a cabeça em descrença. Impossível. Isso não pode ser. Eu não conquistei o mundo ninja. Eu não espalhei a glória da ferramenta ninja definitiva pelo mundo ninja. Como posso cair aqui? Não. Ainda tenho uma chance. Chakra. Preciso de mais chakra. Cheio de relutância, Seimei estava prestes a agir novamente. De repente, uma mão pressionou seu ombro. Seu chakra me pertence. Jinsou sussurrou no ouvido de Seimei. No segundo seguinte, apesar dos esforços desesperados de Seimei, o chakra dentro da ferramenta ninja suprema foi rapidamente drenado. Barulho. O corpo de Seimei, agora apenas um pedaço de metal, ficou escuro e desabou, incapaz de se mover novamente. Seimei, não sendo humano, não estava completamente morto. A menos que a ferramenta ninja definitiva fosse destruída, simplesmente drenar seu chakra a colocaria apenas em modo de espera. Jinsou não destruiu Seimei. Embora sua força estivesse longe de ser o que ele alardeava, Seimei ainda era uma entidade rara. Além disso, suas habilidades artesanais eram realmente impressionantes. Se entregue ao clã Agoromo, ele poderia melhorar significativamente suas ferramentas ninja. Depois de viver uma segunda vida, Jinsou se tornou uma espécie de figura paternal, sempre pensando em seu clã sempre que encontrava algo bom. Anteriormente, era o excelente médico Shino. Agora, era o excepcional artesão de ferramentas Seimei. Talvez essa fosse sua maneira de compensar o fato de não ter sido um líder de clã competente no passado. Quanto à possibilidade de Seimei ser desobediente ou rebelde, a chamada ferramenta ninja suprema era tão perigosa quanto um jonin e não causaria muitos problemas na fortaleza do clã Agoromo. Ah, e ainda havia os 3 homens dos 4 símbolos celestiais restantes. Embora ele não tivesse prestado muita atenção neles, eles ainda tinham alguma energia. É melhor levá-los junto. Ferramentas ninjas eram uma despesa significativa para os ninjas. Adicionar esses 4 artesãos qualificados à vila provavelmente reduziria consideravelmente as despesas econômicas do clã Agoromo. Depois de esperar um tempo até que os membros do clã Agoromo chegassem e levassem Seimei e os 4 homens dos símbolos celestiais, Jinsou continuou sua jornada para Konoha. Ele mal sabia. Enquanto isso, ao longe, um Orochimaru desgrenhado rangia os dentes. Agoromo Jinsou. Tendo finalmente escapado da perseguição da dupla da Akatsuki, ele agora percebeu quem havia sequestrado Sasuke, em quem ele estava de olho. Pensando em seu acordo com Tsunade, onde Jinsou também se beneficiou, Orochimaru se arrependeu profundamente. Por que ele tolamente ressuscitou Jinsou com Edo Tensei? Este velho estava destinado a ser seu inimigo? Orochimaru xingou silenciosamente. Espere. Um dia, tudo será devolvido. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.